Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Nós damos início a mais um Momento Engenharia. Vou começar de novo, tá? Porque eu engasguei aqui. Gente, nunca isso aconteceu, né? Tá Minha nervosa. presença. Tu acha que tô nervosa? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Nós estamos iniciando mais um episódio do Momento Engenharia, o nosso 5º episódio, né? Já passaram diversas pessoas aqui, diversos especialistas nesse mundo aí da engenharia, geralmente voltado para o contexto de obras, de construções. E hoje nós trouxemos aqui um casal, assim, maravilhoso. Hoje o assunto é de casal para casal. Casal de engenheiros para casal de advogados e especialistas no ramo imobiliário. Então, eu trouxe para vocês aqui o escritório da Almeida Carvalho. Almeida Carvalho, eu sempre confundo, porque já conheço essa pessoa aqui há tantos anos, que é a doutora Carla, doutor Arnaldo, né? A gente nem fica muito ligado no nome do escritório. Mas trouxe esse pessoal muito especial aqui pra gente hoje, né? São pessoas do nosso convívio e eles vão trazer um tema muito bacana para vocês. E agora eu vou passar a palavra só para eles se apresentarem brevemente. Não, muito prazer, Thaís, Caio, a gente tá muito feliz em participar aqui do podcast, espero contribuir de forma significativa, né, até mesmo porque quando fala em direito, em advogado, todo mundo pensa que é um tema chato, né, mas a gente sempre tenta trazer com muita leveza, com muito conteúdo, porque é um tema de suma importância, as pessoas não podem deixar de lado, né, mas enfim, vou falar um pouquinho sobre o nosso escritório. A gente é um escritório, né, especialista em direito imobiliário, em questões que envolvem toda e qualquer transação do direito imobiliário, tudo relacionado a imóveis. Eu sou Carla Almeida, sócia fundadora do escritório, formei no ano de 2011, né, e desde então eu trabalho no ramo do direito imobiliário, né, ouso a dizer que o direito imobiliário, ele me escolheu, né, a gente, lá nos primórdios eu achava que eu ia trabalhar com direito público, até que uma amiga minha, que estava com o imóvel atrasado, eu sempre gosto de falar muito da Elo, muito especial pra mim. Ela virou pra mim e falou assim, Milga, nossa, meu imóvel tá atrasado e tudo, eu preciso da sua ajuda. Gente, eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque o direito imobiliário é algo muito específico e é uma cadeira que a gente não tem na faculdade. Então, eu falei assim, não, aquela boa vontade de sempre, que é algo que sempre tem em mim. Falei assim, não, Elo, não, vou te ajudar, pode ter certeza. Só que não tava. Ela falou assim, não, pois é, já te indiquei um tanto de gente. E os clientes começaram a surgir no escritório, eu tive que fazer muita pesquisa, naquela época não tinha material. E desde então, isso veio e se incorporou em mim, e eu vi que o direito imobiliário, ele é o que eu quero para sempre, e desde então a gente atua, por isso que eu falo com muita propriedade que a gente é de fato um escritório especialista nessa área. Já passamos por várias questões, sabe, de atender consumidor, de atender construtora, de atender incorporadora, de atender todos, assim, pessoas físicas, né, tudo relacionado ao direito imobiliário. Então é com muito orgulho que a gente fala essa questão. Já fui integrante da Comissão de Direito Imobiliário da UAB, já fui sócia fundadora da AMAD, que é a Associação Mineira dos Advogados de Direito Imobiliário, né, e atuo muito nessa questão aí relacionadas a imóveis e principalmente na atenuação de riscos e proporcionando muita segurança jurídica para os nossos clientes. Sou mãe de um bebê de 3... Bebê não, né, gente? Mas porque Benício vai ser sempre meu bebê. Até 40 anos. Né? Até 40 anos é meu bebê. Então, meu bebê de 3 anos, o Benício. Sou casada com o meu sócio, né? Sócio de vida, sócio na empresa. Sou esportista, adoro praticar crossfit, todo mundo assusta, mas... Gente, ela é uma advogada fitness, viu? Ela tá toda engomadinha aqui, mas isso aqui é só quando ela tá na mesa do profissional. Pô. Da porta pra fora ali, ela é uma crossfiteira, hein? Uai, mas tem que ser. A gente sempre prega que não existe um CNPJ forte se a gente não tiver um CPF muito forte. Isso aí. Verdade. Né? A gente precisa trabalhar muito, com muito afinco nisso aí, até mesmo pra aliviar as tensões do dia a dia, né? Escolheu bem
um esporte, né? Porque eu acredito assim, né? A gente é o lado oposto, né, da profissão. Porque é exatas e humanas, né? E assim, a gente não gosta muito, não é muito a nossa jogada, esse negócio de ler, né? Nosso negócio são números, né? Então, assim, a gente fica pensando, nossa, deve ser muito intenso, né? Aquela questão da audiência, ali você tá defendendo uma causa. Então, eu acho que a melhor forma de desestressar, eu acho um bom esporte, né? Que é uma coisa pesada ali, que é o CrossFit. Com certeza, a gente tem que aliviar. E o que a gente fala muito, que advogado sofre. Sofre, por quê? A pessoa, quando ela vai casar, quando ela, em regra, que não deveria, vai comprar um imóvel, vai ter alguma coisa, vai lá fechar com o cliente, não procura advogado, não. Por que procura advogado? Primeiro, é porque né? vai separar, porque o imóvel deu problema, porque a obra atrasou, porque o contrato tá errado. Então, só pra resolver problema. Então, a gente é o receptor de problema. Exato. Então, receptor assim, e solucionador, né? Mas a gente até fala muito com o Benício isso, que ele fala, com o que vocês trabalham, papais? Aí eu falo, nós resolvemos os problemas das pessoas. Então, assim, ele sempre fala, aí ele pega o tabletzinho dele lá e fica lá, tô trabalhando, e o que você tá fazendo, Benício? Tô resolvendo os problemas das pessoas. Gente, que graça. Já tem um mini advogado em casa. Vamos ver, né? Vamos ver se teremos um sucessor. Mas antes de passar a palavra pro... Ele já é, Arnaldo. Pois é, mas tá sendo bem treinado, né? Mas antes de passar a palavra pro Arnaldo, olha só que interessante. Ela falou uma coisa aqui, né? Que o escritório dela é especializado em direito imobiliário. Isso é muito importante, porque assim como o médico, né? Esse especialista, cirurgião, pediatria, né? Todas as profissões têm essa especialidade. Isso na área jurídica eu acho que é mais ainda relevante, principalmente, pelo menos no meu contexto de obras. Porque se eu procuro um escritório de advocacia, por exemplo, focado no trabalhista ou no criminal, como que ele vai me ajudar? Como que ele vai me ajudar a fazer um contrato bem fechado ali que me cerque de problemas, né? Que me tire dos riscos da obra. Então, essa parte da especialização, né? Isso faz parte do nosso contexto diário. A gente precisa se especializar. Afinal, quem abraça o mundo não consegue, né? Gerenciar tudo. Então, a gente trouxe o momento engenharia, na verdade, ele é algo mais genérico, porque ele fala de todos os setores, né? Tanto que a gente já trouxe aqui engenheiro, arquiteto, já trouxemos correspondente bancário, agora vocês são os primeiros advogados aqui do Momento Engenharia, porque a obra envolve todas essas áreas, né? O contexto ali de engenharia, ele é, né, modéstia à parte, claro que é o que eu amo, então vou falar com muito carinho, mas ele envolve todo mundo, né? A engenharia, ela é linda porque ela envolve tudo, mas essa questão da especialização, né? Eu falo para os profissionais, né? Hoje o nosso público esses profissionais que está começando, né? Os engenheiros aí que estão saindo da faculdade ou que às vezes formaram naquela época ali de crise, não conseguiu atuar, arquitetos, mestres, enfim, todos esses profissionais aí da engenharia de obras, de especializar, né, de buscar uma especialização, porque isso faz muita diferença, né? Doutora Carla, hoje ela tá aqui nessa mesa, mas doutor Arnaldo, não só como nosso convidado, mas eles são nossos parceiros, e eles são nossos parceiros, assim, do escritório, né? Eles nos auxiliam com a nossa parte jurídica, com a nossa elaboração de contratos, eles nos ajudam a correr dos riscos, né? Com certeza. E aí, hoje eles vão trazer aqui para vocês tudo que eles fazem pro nosso escritório, dando essas dicas para vocês que estão nos assistindo, se resguardarem, né, eliminarem um pouco desses riscos e atuarem dentro da lei, principalmente para quem está começando, começar da forma certa, né? Sim. Dar com o pé direito. E essa questão de especialização, Thaís, eu gosto muito de falar que um advogado que ele não é da área, no lugar dele te ajudar, ele vai te prejudicar. Exatamente. Por quê? Porque um profissional que não é da área, ele não conhece daquilo e ele pode fazer uma interpretação equivocada de um contrato, ele pode ter o desconhecimento de uma lei que ela tem que ser aplicada e isso, no lugar de te auxiliar, ele vai te prejudicar, vai criar ainda mais problemas. E o que mais se encontra aí, por ser um mercado muito promissor, são profissionais batendo no peito e falando assim, nossa, mas eu sou especialista em direito imobiliário, quando na verdade nunca fizeram nenhum contrato de compra e venda. Então é muito interessante que as pessoas pesquisem a respeito, elas averiguem a vida desse profissional para ela não ter problema. Justamente pegando o gancho do que eu falei inicialmente, que o direito imobiliário é muito específico. Muito específico. Nenhuma noção básica na faculdade você tem. Você tem lá citações que você pega de várias cadeiras, várias matérias que você faz um compilado e vai ter. Mas as regulamentações específicas da construção civil, de tudo, você não vê na faculdade. É só exatamente na prática mesmo. E
sabe o que eu mais ouço? Quando eu vou fechar com algum cliente, eu preciso indicar, né, um escritório de advocacia, que geralmente sempre são vocês, pra fazer algum serviço. Ah, não, a minha irmã é advogada, ela vai fazer pra mim. Aí eu falo assim, mas a sua irmã é advogada em que área? Ah, ela mexe com essa parte de... Eu a última vez escutei negócio de mulheres e tal, a Maria da Penha, né? Maria da Penha. Aí eu pensei assim, falei, mas é porque eu tentei com jeitinho, assim, não tem muito a ver com esse contexto, você precisa de um advogado que vai te ajudar a fazer análise de risco, né, do seu imóvel. Às vezes ela não vai ter essa experiência. Pode olhar com ela, claro que a gente tem que falar com muito carinho, porque a gente tá lidando ali com o cliente, né? Então você não pode falar assim, não dá, você já faz o cliente de você, né? Não façam isso. Mas com jeitinho, a gente tem que levar a pessoa certa pro cliente, né? Sim. Agora vamos deixar o Arnaldo se apresentar, porque senão as mulheres porque não senão, vêm. Aqui as se a gente mulheres deixar falam. as duas falando aqui, a gente só vai assistir o podcast. Vamos dizer assim, elas têm o dom da palavra e também gostam, então a gente deixa bem à vontade. Nós vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Coimbra, mais precisamente Thaís, o Caio. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouco Nós agradecemos também. compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? E bater de forma descontraída e prática, né? Porque, afinal de contas, conforme você disse, não é fácil lidar com essas áreas. Engenharia e direito estão atrelados ao nosso dia a dia. Por quê? Para você trabalhar e viver, você tem que ter uma casa, uma moradia. E moradia exige uma construção. E essa construção, tudo que você for fazer dentro dela, exige uma norma, o segmento de uma norma. E muita gente despreza isso. Mas a gente vai bater um papo aí, vamos falar um pouco. Quer dar um jeitinho, né? Não falta isso, imagino que você saiba disso. E vivencie, essa é uma vivência de vocês diária. Isso. Bem, me apresentando, meu nome é Arnaldo Carvalho, sou advogado, né? Formei-me em 2011. Eu e Carla éramos contemporâneos de faculdade, né? Foi lá onde tudo começou, né? Vamos dizer assim, antes veio Arnaldo e Carla casal, depois Arnaldo e Carla sócios, né? É uma vivência, vamos dizer assim, multitarefas, né? Somos empresários, somos pais, somos advogados e marido e mulher, principalmente, né? Nossa, eu comecei no direito, não estava focado em direito imobiliário lá no início, não, pelo contrário, cheguei até a fazer uma pós-graduação em direito tributário. Porém, assim como a Carla, as coisas foram me levando para essa área e tomei gosto, muito gosto, porque é uma área bem interessante. Não existia à época, formamos uma cadeira de direito imobiliário na faculdade, então foi um conhecimento que a gente foi buscando de forma assim, vamos dizer assim, aprofundando com o tempo, né? E tempo de profissão. E isso nos levou, vamos dizer assim, a dizer que somos especialistas na área. Por quê? Exigiu prática e estudo acerca, né? Assim como o Carlos, também fui fundador da AMAD, né? Associação Mineira de Advogados de Direito Imobiliário, né? Atuo na área já faz um bom tempo e estamos aí seguindo nessa área com muita satisfação e prazer. Afinal de contas, a gente costuma até falar sobre a questão da especialidade. Sabe o que você precisa para ser especialista? Declarar que em rede social. Exatamente. Só que isso aí causa muitos problemas. Não só normalmente o problema para quem acredita. Porque nem todo mundo que se proclama especialista é especialista. De fato, ele é um especialista. Nossa. A rede social hoje, ela permite essa proclamação. Papel, né? Isso. Aceita tudo. Vamos dizer assim, antigamente não existia as informações não eram difundidas como são hoje. Hoje o principal conteúdo que as pessoas informativo utilizam de um modo estatístico é o celular. Ou seja, para eu contar um caso, falar assim, não, eu sou especialista disso. Busca referência, lá no Instagram, né? Isso, então, muitas vezes acontece, a gente percebe que é necessário pesquisar muito sobre os profissionais que estamos atuando, né? Falo na engenharia, no direito, porque hoje em dia não falta gente falando que é e não é. Exatamente. Justamente. Mais uma razão para vocês aí, seguirem o Momento Engenharia lá no YouTube, porque aqui é especialista de verdade. Isso aí. Pois é, são anos, né? São pessoas que se capacitaram durante anos, né? Exatamente. Não somente na rede social se declarou ali um especialista, né? A rede social, no nosso caso, veio depois, né, da especialização. Na verdade, a Coimbra tá no marketing desde quando o marketing era mato, né? Se a gente vê lá, a primeira publicação foi em 2017 ou 2018, que ainda não estava, assim, no auge, né? Vamos dizer assim. E a gente tem muito carinho, cuidado, né? Porque nós temos já um nome no mercado, a gente não traria
pessoas aqui que não fossem de fato especialistas ou expertos no assunto, né? Então, Justamente. mais uma razão para vocês não perderem nenhum episódio, porque isso aqui, ó, conteúdo de primeira, de valor e ainda 0,800, né? Não tem no Brasil. Tem que valorizar. Tem que valorizar, É, isso aí. exatamente. Pode falar. Posso falar? Pode. Não, então, pra gente poder... Você já quer começar as perguntas? É, já não, vamos mas eu tenho uma introduzir. pergunta antes, muito importante. Antes de começar a parte técnica, porque hoje esse podcast é muito técnico. Muito pesado. Já pra pesado, vocês hein, relaxarem, ó, quem tá assistindo aí na Pega uma live, ao ver. pipoca, um suco. Já relaxa, porque aqui realmente hoje o assunto é muito técnico, nós vamos entrar assim em coisas mais delicadas, né? Que é uma parte muito importante para os engenheiros, que é essa questão jurídica, né? Processo, que a gente morre de medo, a maioria das pessoas até tem medo de fazer obra justamente por medo de ser processado, de não terminar a obra, enfim. Mas pra gente aliviar a tensão, eu quero fazer uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas a gente sabe que podcast é assim, né? Podcast é uma conversa espontânea aqui, mais tranquila. Então é de casal pra casal. Nossa. Como é dois advogados trabalharem juntos? Como vocês conseguem? Quem tem razão nas causas aí? Não, Quem é o gente. juiz? Quem é o juiz que dá sentença? Não tem sentença aqui não, é tudo negociado, né? Gostei. Tudo conversado. Afinal Mas é difícil, você lidar com duas pessoas argumentativas, na essência, é bem complicado, porque sempre todos querem ter razão. Uhum. Dois advogados, por isso que eu tô Isso perguntando. Como vocês se é lidam da com essência do isso? ser humano, mas eu costumo até defender muito a tese do equilíbrio e consenso. Poxa, às vezes não tem situação que há certo e errado, mas às vezes faz-se necessário um equilíbrio, um ajuste. Falo isso de um modo geral, até mesmo profissional. Às vezes há divergências pessoais e profissionais no dia a dia nosso, né? Sim. Então, isso às vezes faz-se necessário, vamos dizer assim, consensos. E para isso é muito importante o diálogo. E vamos dizer assim, conforme ela falou, são duas pessoas argumentativas, temos argumentos... Mas eu já sei o segredo de vocês. O Arnaldo é o oposto da tranquilidade. É a mesma coisa aqui, ó. Tem que ter uma tampinha da panela, não é, Carla? com certeza. Vai dizer se ele realmente é Então, essa calmaria. Olha só pra ele, gente. Ó, foca Eu a acho que a câmera Carla desse não concordou advogado. muito, não. Olha a paz em pessoa aqui. Não necessariamente é o tempo todo. Afinal de contas, todos nós seres humanos estamos sujeitos a, vamos dizer assim, variações. Baixos, né? Normal. Emotivas. Enfim, mas a gente tenta manter... Equilíbrio, Eu né? tento me manter equilibrado a maior parte do tempo, afinal de contas, somos, assim como no lado pessoal, a gente tenta se complementar profissionalmente também. Então, isso Legal. aí, para algumas coisas, sim, há desafios, mas para outras há O soluções. crescimento é muito maior, né? Com certeza. Vamos dizer assim, eu faço até a pergunta para quem está assistindo, quem na vida não chegou em casa depois de um problema no trabalho e confidenciou com a esposa, com o marido sobre o assunto? Quem? No meu caso, é diferente, a questão resolve lá mesmo, não precisa chegar em casa, não É precisa o dia ligar, todo. vamos dizer, a gente resolve dentro do ambiente profissional. É difícil separar os dois, mas assim, acaba que faz parte. Nós somos o próprio exemplo, né? Eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas profissionais, às vezes em casal aí, que tá assistindo, eu pelo menos já ouvi muito, né, muito isso no início, que quando eu anunciei que o Caio iria fazer parte, porque eu sou a fundadora da Coimbra também, né? Assim como você foi fundadora da Almeida, e eu carreguei a Coimbra sozinha por muitos anos, e quando o Caio veio, a coisa que eu mais ouvi era isso. Que Você dá é doida, errado. vai dar errado, seu casamento vai acabar, vocês vão separar, não vale a pena pelo dinheiro. Falei, gente, mas tem tantas pessoas, conseguem, por que eu não vou conseguir? Então aqui tem dois exemplos pra vocês aí, ó, tanto Arnaldo, mais Carla, quanto eu e Caio, né? Já temos aí algum tempo trabalhando junto, claro que tem uns desafios diferentes se fosse uma outra pessoa normal, na hora que tem briga ali, cada um vai pra sua casa, que cada um vai deitar na mesma cama, né? Tem que resolver. Tem que resolver. Não é Sim. fácil não. Pois é, mas dá certo, dá, não é? mas é porque a gente também tem que respeitar que tem pessoas que de fato não dariam certo. A gente tem que falar que são dois cases de sucesso. Mas você pode fazer dar certo, né? Pode. Pode. E eu falo que a chave do sucesso, na maioria das vezes, é o quê? Você prefere ser feliz ou ter razão? Isso aí. Ultimamente Né? tem muito isso. Então, você tem que pesar. Não adianta você ficar ali brigando e tudo e ficar lá mal com seu marido depois. É verdade. Né? Então, é melhor você pensar no sucesso da empresa, no sucesso matrimonial, do que às vezes ficar sempre querendo ter razão Tem em razão. tudo. Então, Isso aí, ó, aí. aqui do podcast a gente aprende técnica, a gente aprende como abrir uma empresa, como gerir uma empresa. E dicas de relacionamento. Dicas de relacionamento em casal.
É o podcast mais completo do Brasil no segmento engenharia, tá vendo? Não é? E Interdisciplinar. tudo mostrando sobre a possibilidade que dá certo. E ainda, a gente tem que pensar, quando você tem a família numa empresa, a sua sede, a sua vontade de fazer dar certo, ela é muito maior. Por quê? Porque se cada um trabalhasse numa empresa, se o seu der errado, você pode contar com o Caio. No nosso caso aqui, não. Não pode dar errado, não tem plano B. Ou dar certo. Tem Por que isso dar que certo. seremos aqui o maior escritório do Brasil e aí a maior construtora Isso desse aí, Brasil. Isso Já aí, amém, recebemos. tá declarado, Isso ó. aí. Isso aí. É verdade. E realmente agora eu vou passar a palavra pro Caio, mas eu preciso falar só uma coisinha antes. Como que foi que Coimbra conheceu a Almeida Carvalho, né? Na verdade, não foi nem a Almeida Carvalho, foi a doutora Carla, né? Tudo começou, gente, eu nunca contei isso no podcast, vai ser a primeira vez. Vocês acreditam que eu sou síndica profissional? Pois é. Além de engenheira de obras, perita, que tem essas outras formações, engenheira de segurança, eu ainda sou síndica profissional, dá pra acreditar no Muita negócio desse? qualificação. Né? Então, gente, ó, é muita bagagem aqui, viu? Às vezes a pessoa olha pra mim assim, nossa, né, não sendo modéstia à parte, né? Nossa, essa menina sabe o quê? E ela é muito novinha, né? Eu já ouvi isso. Sim. Mas, né, quem já conhece a minha história, eu tô no canteiro de obras desde 19 anos, mas tive essa experiência de ser síndica profissional em um condomínio gigantesco com só 680 unidades, mais de 3 mil pessoas, um condomínio de 46 mil metros quadrados. E lá foi o lugar que eu mais aprendi na minha vida, né? Foi onde teve diversos problemas com vícios construtivos de obra, e eu já estava em processo de formação, que eu ainda não era formada, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, eu estava em processo de formação. E quando eu me tornei síndica profissional, eu conheci a doutora Carla. Na verdade, a doutora Carla caiu no meu colo, né? Porque ela já era advogada do condomínio e eu tive que lidar com isso. Então, foi nesse período que eu conheci. Ela me ajudou demais lá, nós juntas, assim, né? Modéstia à parte, fomos um sucesso daquele condomínio. Sim. A gente conseguiu muitas coisas bacanas, né? Muitas ações que a gente conseguiu intervir ali, até mesmo sem uma audiência propriamente dita, né? Foi algo até pouco extrajudicial. Sim. E só em dinheiro, que eu lembro, né, gente, que a gente gosta de falar de matemática aqui, né? Foi mais ou menos o quê? Uns 20 milhões em obras, Sim. não foi? Enquanto eu fazia Sim. parte da gestão Sim, ali. que é muito problema que tinha lá. 20 milhões que nós duas aqui, ó, as mulheres, juntas mais, lógico, doutor Arnaldo, né? Tô colocando você de fora não, mas é porque a gente mantinha mais a conversa aqui com a Carla, Sim. em obras para esse condomínio, né? Claro que ajudou muito a minha especialização, minha formação de engenheira civil, né? Até como caráter, né, Thaís? Também, né? São as duas coisas, mas eu digo assim, eu fui síndica profissional e eu era engenheira no momento certo, porque o condomínio sofria com isso, né? Então, desde aí, gente, só que isso aconteceu em 2017, né? Então, depois disso, várias coisas aconteceram, né? Eu fui síndica desse condomínio uns 4 anos e a doutora Carla, ela tem muita participação na Coimbra, muita, porque ela me indicou muitas pessoas, ela conheceu o meu trabalho, ela viu que eu tava começando ali, foi justamente quando eu comecei, Sim. né? Em 2017, e a Coimbra se especializou em perícia graças a Almeida Carvalho, porque ela acreditou ali que eu poderia ser a perita do condomínio. Eu nunca tinha feito uma perícia na minha vida naquele tempo, né? Eu falei, nunca fiz. Mas, não, tá, você é engenheiro, você vai conseguir. Assumir um caso desse, de um áudio de 300 páginas, de cara, nunca tinha feito, né? E aí acabei me tornando uma perita, né? Especializada, segui com isso um bom tempo, ainda sou, mas hoje, né, a Coimbra é muito voltada aí pra construção, mas ainda atuamos com isso. E assim, nós começamos nessa jornada e nos tornamos amigas. Aí agora é outro papo, a gente já viajou junto, né? Com certeza. Já entrelaçou os laços, A gente né? já venceu muitas coisas. Falo que dessa Já choramos experiência já passamos raiva. muita raiva juntas. Nossa, Carla muita quase foi raiva. buscar Eu dentro só do ouvia banheiro. as histórias, porque nessa época eu não trabalhava com a Thaís, né? Aí ela só me contava as histórias. Não, eu ficava foi. assim, meu Deus. Já passamos, eu falo assim, que uma das cenas mais emblemáticas, assim, foi quando a gente fez a reunião no MP. Thaís, eu nessas estaturas, esses sorrisinhos, essas carinhas, e um tanto de homem do outro lado. Você lembra que era E só a maioria advogados advogado, dessa né? construtora? Porque eu, como advogado do condomínio, eles iam com uns 4 advogados, você lembra? Lembro. Aí era a galera da defesa É só eu e você, a civil mesa e tal, toda e a deles. mesa toda, e a gente botava pra quebrar. Aí você lembra, Isso. você lembra que nesse dia um deles deu um tapão na mesa assim, ó, pau, e falou alguma coisa comigo e eu fiquei tão nervosa que eu levantei da mesa, dei outro tapa na mesa e fui pro banheiro e a promotora de justiça foi atrás de mim, lembra Sim. disso? A promotora de justiça foi dentro do banheiro me buscar e eu tava lá em pranto, chorando de ódio que eu queria enforcar.
Aquele advogado, de tanta raiva que ele passou, tomara que ele não esteja ouvindo isso daí hoje, porque são águas passadas, pois né? Pois é, mas hoje ele construiu muito e mostrou a nossa força. É o profissional, né? Porque quem saía ali por cima sempre foi a gente, porque a gente o quê? Sempre atua em coisas que a gente tem razão, em coisa que a gente tá certo. Que a gente defendia a gente tem que mesmo. prezar muito pelo nosso nome, claro. né? O nosso nome é a base de tudo. Então a gente tava ali, não adianta você ter uma estrutura gigante, 1000 advogados, você tá defendendo o errado, não vai, né? Não responsável técnico, engenheiro, que eu não sei nem como que assinava esse tipo de coisa. Então desde ali a gente já atuava e atuamos sempre com isso, por isso que estamos aí construindo, assim, essa carreira de sucesso, sempre pautada na verdade e em conhecimento técnico. E juntos, né? Acho demais. bacana. E assim, o que eu falei que parece, às vezes, não ter tanta importância, porque é condomínio, não é uma empresa, mas, gente, isso foi muito sério. Saiu no jornal, se vocês jogaram o nome do condomínio, que eu não vou expor, lógico, mas você encontra várias matérias, foi um negócio muito sério. Eu acordei com o helicóptero na minha cabeça quando o muro caiu, né, desse condomínio, e a responsabilidade minha nesse lugar foi muito grande, porque além de ser síndica profissional, eu era engenheira do condomínio, então duas responsabilidades cíveis e criminal ali naquele momento, né? Sobre os meus ombros. E a gente pensa tudo, né? Pronto, você é preso, porque o muro caiu, às vezes a culpa foi minha, na época eu não entendia muito bem. Então, assim, isso foi muito importante pra minha carreira. Esse condomínio me desenvolveu profissionalmente, assim. A Coimbra, ela nasceu lá, né? A Coimbra, ela nasceu sendo síndica profissional, né? Eu devo muito ali eu gerenciava uma receita muito alta, que é um condomínio muito grande, e além desses problemas todos aqui que a gente compartilhou juntas, então a Coimbra, ela tem muito desse episódio da minha vida que muitas vezes eu deixo de contar. Então hoje eu tô fazendo questão aqui de contar um pouquinho até mesmo pra já registrar. Então vamos lá. É isso aí. E já linkando então esse assunto que a gente já entrou, né, de construtora, de vícios construtivos, vocês, assim, o que vocês diriam para as pessoas que trabalham, né, nesse ramo imobiliário da construção, engenheiros, arquitetos, todos os prestadores, enfim, quais os maiores problemas jurídicos que esses profissionais eles podem estar enfrentando? O que vocês podem estar dizendo aí para essas pessoas? Nós já vamos começar aqui. Sempre que a gente vai falar nisso, a gente bota medo, as pessoas querem sair correndo, mas o objetivo não é esse, né? A gente quer trazer o quê? Quais são os problemas e principalmente quais são as soluções, né? Muitas pessoas, elas atuam com a engenharia, seja com o direito, seja com outras questões, mas principalmente focado na construção civil, sem saber por o que elas podem responder, né? O primeiro ponto que a gente traz é o quê? A pessoa, ela precisa prezar pelo nome. Então, dependendo do que ela fizer, o nome dela pode ficar prejudicado no mercado. Até mesmo hoje em dia, por causa de Google, de outras questões, consultar sobre as pessoas é muito fácil. Então, a depender de tudo que ela faz, que ela tem que ter um conhecimento técnico específico, essas pessoas, elas podem responder o quê? Civilmente, moralmente, sabe? Tem interpretação divergente de contrato, né? Problemas processuais, por exemplo. Você vai executar uma obra, tem um problema numa laje, o que acontece? Você responde. Você responde tanto pelos danos materiais, eventuais danos morais, né? Tô falando aqui uma pincelada mais rápida pra gente dissecar um pouco sobre isso, né? Questão contratual. A depender do tipo de contrato que você tem, se você não tem um bom contrato, você pode ter o quê? Interpretação equivocada, interpretação dúbia, né? E isso trazer muitos problemas. Imagino vocês aí terem que responder por um problema durante anos por causa de um problema, sabe? Tipo, aquela dor de cabeça que seria, seja extrajudicialmente ou pior, judicialmente, né? Porque enfrentar um judiciário moroso aí por um longo período de tempo é desgastante. É desgastante mentalmente, desgaste financeiro, né, emocional. Então, assim, envolve várias questões. O Arnaldo, ele quer trazer muito essa questão aí desse gancho da informalidade, do que pode acarretar essas responsabilizações. Eu costumo até falar o seguinte, gente, na engenharia principalmente, no construtor de modo geral tem que prezar pela formalidade. Por quê? A palavra se perde no ar.
O que está escrito, não. Sabe o que eu gosto de uma frase? Contra fatos e dados não há argumento. Exatamente. Vamos dizer assim, aí você falou exatos, né, foi no ponto. Então é o seguinte, a gente preza muito pela formalidade. O que é isso? Um contrato bem elaborado. Por quê? Não pode ter cláusulas dúbias ou abertas. O que é uma cláusula aberta? De difícil interpretação. Quando há espaço para interpretação muito ampla, isso vai dar problema. O contrato não pode ser o problema, ele tem que ser a solução. Justamente. Um contrato bem elaborado, muitas vezes, ele garante a você situações que, nossa, aconteceu isso, o que vai acontecer agora? Está lá no contrato a previsão. Então a gente preza muito por essa questão, assim, a gente recomenda, assim, é um risco muito grande você fazer um contrato sem a devida elaboração ou revisão. Muito grande. Por exemplo, né, o construtor, ele vai ter contratos, por exemplo, com prestadores de serviço, fornecedores de material e com o próprio cliente. É muito contrato aí na obra, gente. Muito contrato. Se você dimensionar mal um prazo ou dimensionar mal uma situação de valor de material, isso vai dar um problema enorme. E o tal de copiar? Nossa. Meu ramo tem muito isso. Ô, Thais, me manda um modelo de contrato seu aí pra eu copiar. Falei, gente, não faz isso. Eu já fui essa pessoa, tá? Que pegou o contrato de outra pessoa e aproveitou, porque eu não sabia da importância de procurar um advogado. E vocês sabem quando que você sabe que um contrato é bom? Quando? Quando você tem um problema e ele tá lá no contrato. Sabe? Ele resolve. Quando você fala assim que o contrato ele tem que ser um escudo, não uma armadilha. Todo mundo vai lá, igual você falou, copia um contrato, acha que tá tudo bem. Aí dá um problema. Aí você vai lá no contrato, o que prevê isso? Tem multa? Tem o que? Aí você não encontra. Ou você encontra alguma coisa dúbia. Aí o que acontece? Vai cair no judiciário, vai abrir um problema com o cliente, vai ter uma falta de solução daquilo. Por quê? Porque ele virou uma armadilha para você. Você achou que você estava protegido, quando na verdade ele era simplesmente uma armadilha e não estava protegendo ninguém. Sem contar uma eventual cláusula lesiva, né? Que pode ser prejudicial. No caso de um contrato não equilibrado, né? Vamos dizer assim, o desequilíbrio contratual às vezes se torna muito evidente, principalmente nesses contratos copiados. Por quê? Gente, é da natureza do ser humano. Um construtor vai assim, vou pegar um contrato na internet. Na internet. Peguei o contrato, vou lá, vou reproduzir. Ah, não, essa cláusula aqui não tá bom pra mim, não. Opa, peraí, mas a pessoa esquece que um contrato desequilibrado pode ser até anulado. Vamos dizer assim. E não existem relações saudáveis desequilibradas desde o início. E o contrato, entre aspas, é uma das etapas iniciais de qualquer relação. Seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com seus prestadores de serviço. É uma das etapas. Existe o pré-contrato, né? Quando há aquelas negociações e, vamos dizer assim, condições, etc. Mas o contrato, ele formaliza aquilo. O que é formalizado vira lei entre as partes. Isso é até um gancho interessante falar lei entre as partes, porque aquilo, ele, vamos dizer assim, ela... É a lei daquele negócio, isso, né? Delimita os limites de cada um, né? Não tem aquele velho ditado, o direito de um termina quando começa o outro. E isso no contrato... ele vale a íntegra, né? Exatamente. E quando você coloca um contrato desequilibrado, gera nulidades de cláusula, né? Também, que é possível anular um contrato parcialmente, e até mesmo, se necessário for, intervenção do judiciário. E digo-lhes, por experiência própria, né? Falo do nosso escritório, uma situação dessa no judiciário vira prejuízo para todos. Ninguém ganha. Por que ninguém ganha? Porque se um contrato, por causa de uma divergência contratual, a situação contratual, a situação em questão é levada para a discussão do Poder Judiciário, demanda-se tempo. Tempo é dinheiro. Demanda-se a necessidade de contratação de advogados para aquele fim, e entre outras coisas. E o desgaste emocional é terrível. Vamos dizer assim, uma obra... emocional, se duvidar, é maior do que o financeiro. Exato. Tem coisa que o dinheiro... há coisas que o dinheiro não paga, né? Por isso que eu digo o seguinte, às vezes, uma situação dessa, quando é judicializada por um contrato inespecífico, ninguém ganha. Pode falar assim, ganhei o processo. Não, você não ganhou o processo. Você pode até ter tido razão naquele momento. Né? Teve a razão naquilo. Mas o tempo que você perdeu, o desgaste emocional, financeiro, ninguém ganha. Então aqui, ó, mais uma dica aí, ó, do podcast, ó, parem de copiar contrato, gente, não façam isso, invistam no advogado, até porque, pelo menos no meu ponto de vista, não é um investimento tão alto que você faz, né, eu falo mesmo pra quem tá começando, porque claro que quem tá começando, gente, a pessoa não tem nem renda às vezes, né, às vezes a opção dela vai ser copiar um contrato, porque ela não tem renda nenhuma, vamos dizer assim, né, ela tá começando do zero, ela não tem como pagar, tá, mas que pegue
esse contrato, pelo menos, com alguém de referência, que seja uma pessoa de confiança que está no mercado. Mas no seu primeiro pagamento, na primeira oportunidade, na primeira prestação de serviço, você já tira ali aquela parte Sim. de dinheiro e fala assim, ó, fulano, eu tô aqui começando, conversa com uma empresa, né, legal. Sim. E joga real e faz, nem que seja um contrato básico, né, porque isso pra mim é tão sério, né, eu infelizmente paguei o preço, porque eu acabei de falar que eu fui a copiadora de contrato e olha que eu já conheci a doutora Carla, né, mas cara, não vou pagar pra fazer contrato, porque eu já tenho aqui que atende, a fulano tá usando, né, até que eu me deparei com o meu primeiro problema. Aí pra quem que eu fui ligar? A doutora Carla, que aconteceu isso aqui? Que eu fiz? Thaís, mas seu contrato não tem. Falei, meu Deus, quanto que você cobra? Faz a revisão desse contrato, pelo amor de Deus. Então, eu tive que pagar o preço pra entender que isso é muito sério, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse tema. A dica pra ele tá começando, comece da forma certa. Se você tem dinheiro pra investir, invista. Se não tem... Tenha um contrato de toda forma, antes de ter... agora você me corrija se eu estiver errado. Antes de ter do que não ter? Não. Ou melhor nem ter? Depende. Depende. Agora que a você gente tá com tem que especialista, mas não falar. Senão entra no que a Carla falou, né? Porque senão o contrato vira uma própria armadilha contra uma Exatamente. prova contra, Porque né? isso é um investimento. Você sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem muita gente trabalhando hoje sem contrato nenhum. Não, sem contrato. Nossa. Aí não dá. É o que aí, mais tem. Nossa. Não, faz a obra ali pra mim quando você cobra. Não. Tantos mil, beleza. Não, tá Não. acertado. Às vezes faz no WhatsApp aqui, combina, Palavras tchau. estão no ar e isso pode o causar Arnaldo já muitos disse, problemas. palavras, elas Se perdem no ar. perdem. Mas é o que mais tem, ele é gente. investimento. E cada contrato é um contrato. Uhum. E por mais que as pessoas tenham um único contrato da empresa, que é igual, por exemplo, assim, o caso que a gente tenta auxiliar a Coimbra é como? Cada obra ela é de um jeito. Ela Sim. tem uma peculiaridade. Né? Com certeza. Então a gente volta lá naquela premissa para ele não ser uma armadilha. Cada situação tem uma questão igual. Cada obra que vocês fazem é de um jeito. Não é? Cada tem uma peculiaridade. Um cliente quer alguma coisa de uma forma, Sim. outro não quer. O contrato ele tem que ser equilibrado, né? Então, mesmo para quem tá começando, a dica é investir certo, sabe? Lógico que num cenário que a pessoa de fato não tem condição, é melhor você ter um contrato copiado, mas pelo menos que você leia e analise, faça seja uma visão básico, né? crítica, né? Não simplesmente copiar e colocar, é melhor do que não ter contrato. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio de não ter contrato não existe. Isso Sabe? aí. Tudo combinado, seja em obra, seja em aquisição, seja em todas as questões, as pessoas precisam ter consciência de que um contrato, ele é essencial para o ser humano. Todos os combinados, eles têm que ser formalizados, sabe? Tudo, desde uma locação de uma sala, uma obra, uma prestação de serviço. Combinado, né? Mas Até mesmo um profissional, um pedreiro, um mestre de obra, você ficar ali Mais combinando, eles ainda, né? combinando de boca, você pode ser exigido de situações que você não falou, que você não combinou. Justamente. Se a pessoa virar pra você e falar assim, você atrasou, você não combinou isso comigo, aí você não tem formalizado, e aí? O prejuízo é muito grande, né? E a depender de quem é o contratante, a dor de cabeça que você pode ter é infinitas. E enfrentar o judiciário, a gente vai sempre falar isso, é a pior coisa que um profissional pode ter hoje. Né, pelo desgaste financeiro, emocional e até mesmo ter o nome. Porque vai lá, pesquisa, nossa, vou contratar a Coimbra para fazer uma obra. Aí vai lá e pesquisa, a Coimbra tem 10 processos contra ela. Carla, eu pelo menos vou saber analisar. 10, né? Às vezes se tiver um já, infelizmente. Vou já analisar os processos, vou saber o que é. Mas quem não sabe, só o fato de você Só estar sendo já é processado, julgado. às vezes a pessoa não sabe. Nem você processar alguém, pra pessoa, às vezes, pode ser um problema que queime o seu nome. Gente, a palavra processo é pesada. Vou dizer assim. Ninguém coisa- quer ser processado. Exato. Ninguém... Vocês que são advogados, vocês estão acostumados com isso, né? E Mas pra gente, o nossa resto da Deus. população, da sociedade que não tem vivência nisso, não está acostumado. Gente, quantas pessoas... Assusta mesmo. Aqui chegou uma Quantas intimação lá na nossa casa, eu tremi, eu falei, não é possível. Ai, meu Deus, será que eu vou receber o primeiro processo? Claro que a gente trabalha muito dentro da lei e não teria nenhuma razão, mas na hora que eu recebi a intimação, aí eu esqueci que eu mesmo estava processando. Ai, Uma, né, questão de atraso de um apartamento que eu comprei. E aí, eu depois, eu até esqueci naquele momento, como agora eu sou empresário, minha cabeça funciona de outra forma, né? E aí, na hora que eu recebi a intimação, Arnaldo, eu tremi inteiro. Falei, Mas não, pensa. meu Deus, eu vou ser processada. Já, o meu coração dispara, olha, eu nem tinha aberto o negócio. palavra Mas não pesada. era. E o problema do ser Pesado. humano é, mesmo que você sempre atue
corretamente, tal, você sempre pensa, o que eu todo fiz de risco. errado? É. O que eu fiz de errado? Falei, o que eu fiz? Você pode ter razão. Mas primeiro você pensa, eu errei, o que eu fiz de errado? Você fica desorientado. Isso Sempre aí. assim, né? Você se acusa. Imagina as outras pessoas que não entendem também vê lá um processo. Gente, quantos linchamentos públicos, vamos dizer assim, em rede social você tem de um processo existente e às vezes a pessoa nem está errada da situação. Gente, a palavra é muito pesada. A Thaís passou um exemplo aí da situação que ela viveu pessoal, mas já tive pessoa que entrei em contato comigo e falou assim, gente, eu fiquei apavorado, recebi um oficial de justiça para me dar uma intimação. Eu tremi todo. Aí quando viu, não era para ser testemunha num caso que eu tinha esquecido. Foi isso que aconteceu comigo. Eu esqueci da minha própria O ação. primeiro impacto é muito forte. Então, por exemplo, eu A gente falo assim, promotor de justiça na porta da gente, Deus me livre. É muito vamos dizer ruim. assim, para o juízo comum mesmo, ter um processo, de um modo geral, é mal visto. Isso. Com Sim. exceção para o advogado. Olha, já estou em vários processos, aí é bem visto. Aí é bem Fora isso, é muito mal visto, infelizmente. Eu falo assim, infelizmente, porque não quer dizer que a pessoa tenha alguns processos, quer dizer que ela não tenha razão nas situações. Muitas pessoas são processadas injustamente. A gente não pode generalizar. Sim. Mas o julgamento prévio, ter processo é algo ruim. E muita gente deixa de empreender, né? Antes de passar para a próxima pergunta, mas há muitas pessoas, pelo menos que eu converso, falam, tá, você não tem medo de ser processada, não? Eu recebo muitos tipos de perguntas por causa do meu ramo, né? Que tem muito isso. Falar, não, se eu for ficar com medo de ser processada, você nunca vai ser empreendedor, porque a partir do momento que você abrir um CNPJ, meu filho, você já tá correndo de ser processado. Então, você não pode ter medo de processo também para abrir um negócio, para empreender, porque esse é o risco do empresário. E o processo, por mais que ele soa pesado, igual você disse, é uma coisa normal não, coisa comum nesse ramo, né? Sim. Que a gente atua como CNPJ, né? E não quer dizer que eu tô sendo processado que eu esteja errado. Então, por isso que quem for contratar uma empresa, investigue o processo. Sim. Porque às vezes não é. Pode ser equivocado. Exatamente. E é igual a questão da gente falar assim, se você empreender no Brasil, é muito difícil empreender no Brasil. Isso além de ser o fato que empreender é para os fortes, né? Mas, principalmente, as pessoas têm que entender que não é impossível. O receio de você ser processado, o receio de você responder judicialmente não pode te impedir de fazer aquela prática. O que você tem que investir desde lá do início? Investir em conhecimento técnico, porque você não pode começar a pensar em uma obra sem ter conhecimento técnico, sem ter o conhecimento legal, saber o que você está fazendo. Aí você agindo e com isso, tendo conhecimento técnico, embasado em um bom contrato, agir corretamente, ter bons prestadores de serviço que atuam com você, o exemplo num caso de uma construtora, um construtor, saber fiscalizar o que os outros estão fazendo, você agir dentro daquela linha, você já elimina a possibilidade de você ter um processo e responder realmente de forma equivocada. Lógico que a gente tem construtoras no mercado que pouco se importam com o nome, né? Até mesmo algumas construtoras que estão aí conceituadas como as maiores do Brasil, principalmente, elas acham que ter processo elas pouco importa. Mas aqui a gente tá focado em falar em quem? Em quem tá começando. Porque Quem já pode tem nome, e tem que começar um dia, certo. né, Isso. foi pequeno e hoje tá grande, tá pouco se Com lixando, certeza, né? no início eles tomaram cuidado. Com certeza. Com certeza. Mas eu Mas falo não que sejam esses mesmo assim, construtores, né? gente, Nossa, mesmo assim, Deus. quando você começa certo e você tem caráter, você vai terminar certo, Isso aí. né? A vida você vai seguir uma linha, porque quem não liga para processo, mesmo tendo nome, é a ausência de caráter. E em muitas coisas, você vê até advogado que atua com essas construtoras que pouco se importam, pra mim são profissionais, às vezes, que deixam o caráter de lado. Exatamente. Então, se a gente tá focado em quem tá começando, em quem quer fazer certo, empreender, fazer dar certo, é começar do jeito certo. Só não é pode saber o que tá ignorar o fazendo. fato assim, ó, eu tô começando. Aí a gente tá falando lá fora, né? Ninguém pode... Eu tinha esquecido dessa frase e o doutor Arnaldo me lembrou lá fora. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Não é, doutor Arnaldo? Isso mesmo, ninguém pode se excusar do cumprimento da lei. Exatamente. Vamos dizer, você está começando agora, você tem pelo menos a teoria. E a teoria você tem que saber. A teoria da faculdade Isso. é o básico, Em tese, né? se você vai fazer uma obra responsável, você tem que saber a lei e a norma técnica aplicável ao caso. Se você não observar, gente, tá fadado ao insucesso. Não existe aquele negócio, não, tô começando agora, eu não sabia. Gente,
O juiz vai falar assim, você não sabia, mas agora você vai responder. Eu costumo falar o seguinte, no mercado a gente é muito cobrado. E vamos dizer assim, num mercado competitivo como é a engenharia, no ramo da construção, você é exigido extremamente. Então, o mínimo que você tem que saber é a norma técnica aplicável. Você pode nunca ter feito algo do tipo, nunca fiz uma reforma, nunca fiz a construção, mas você tem que saber as normas e os procedimentos corretos a ser adotados sob pena de você a teoria, né? Porque a teoria você estudou na faculdade, que é para isso que você é formado em engenheiro, e o que você não sabe, você vai na internet, gente, tá tudo no YouTube, tudo no Google. A teoria, muita coisa tem. Claro que não é tudo, né? A gente pode generalizar. Mas o basicão para começar, né? Porque a gente prega muito assim, você nunca fez a primeira obra? Começa, vai aprender fazendo. Gente, obra aprende realmente fazendo. Mas o mínimo você precisa. Tanto que o Momento Engenharia tem esse intuito de trazer um mínimo de base para ajudar esse tipo de público que quer começar ou que tá formado aí não tem, né? E o que a gente já falou aqui também, outras oportunidades, né? Faz logo, porque aí você erra rápido, você tem que vai fazer. Errar rápido. Erra rápido. Então, quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende. E a gente fica aqui falando, às vezes, muito de processo e tudo. A ausência de conhecimento técnico de um engenheiro, ele pode acarretar outras coisas. Até perante prefeitura, gente. Pode ter um embargo de uma obra. O proprietário, ele pode sofrer alguma penalidade, por exemplo, suprimento de... Não é só Tribunal de Justiça, não. Alguma coisa de preservação ambiental, que ele tem que saber, ter determinadas licenças para construir em um lugar ou outro, né? Imagina, você tem que explicar para o seu cliente assim, não, a obra foi embargada porque eu fiz isso aqui tecnicamente errado, porque eu não tenho o alvará. Aí o cliente... Tô jogando esgoto no solo, meu cliente foi lá. Você não tem obrigação de saber, você pode sim, você alega. Eu posso me excusar de não saber a lei, por quê? Porque eu confiei em você. Então, quem tem que saber é você. Mas imagina você falando isso pro cliente. Que eu não sabia. A questão é ser responsável técnico por uma obra, um serviço. Gente, a palavra diz tudo. Responsável. Existe a TRT, que é, né, anotação de responsabilidade técnica, que muitos engenheiros vendem, né, que não vê ao caso, mas vendem. Chega a Carla, Thais, eu quero fazer minha obra, você vende uma RT pra eu colocar minha placa lá? Aí o engenheiro vai lá e cobra R$1.000. Que não sabe o que ele tá... Não sabe mesmo, entrando, né? Porque eu já recebi isso várias vezes, essa proposta, Thais. Quando você cobra pra emitir RT, não precisa vir aqui na obra, não. Nossa. Só coloca lá na placa pra prefeitura não me multar. Gente, Deus, na hora que a pessoa fala isso, o meu sangue até ferve hoje em dia, que eu entendo também. Naquela época, eu nem sabia muito, né, até pra argumentar. Hoje eu respiro e falo assim, olha, a anotação de responsabilidade técnica RT é um documento gerado perante a uma responsabilização. Eu vou na obra, confiro, fiscalizo, estou ali gerenciando sua obra e isso gera RT. E não o contrário. Eu não vendo papel, eu vendo serviço. Você quer uma prestação de serviço? Aí eu posso te oferecer uma proposta. Não. Eu já respondo assim. Sabe o que acontece? Tudo aquilo. A pessoa some. Porque ela quer comprar geralmente ela some. RT. E o bobo do engenheiro que tá, infelizmente, né, gente, me perdoem, mas é a verdade porque eu já fui essa boba também. Eu tô falando de coisas que eu já vivi na pele. Ele não tem renda nenhuma, ele quer entrar no mercado de todo jeito, ele vai lá e se corrompe. Então, agora vocês estão tendo a oportunidade de saber que isso é errado, inclusive, isso é muito errado. Quase que um crime, né? Esse DRT. Não façam isso, é melhor você não começar, não começar, né? É melhor você não ter esse cliente do que você vender a sua RT. Porque você tá vendendo o quê? Você tá vendendo seu nome. A pessoa tá expondo ela mesma, né? Gente, ela quase tá se colocando numa zona de risco. Vamos dizer assim, a grosso modo falando, é emprestar seu nome pra uma pessoa fazer compra. Você não sabe se a pessoa vai pagar. Ou se não emprestar um cartão de crédito sem limite. É a questão, a gente tá falando aqui do maior risco que a gente tá falando aqui, a gente chegou a isso. Porque por quantos anos, dependendo da obra, o engenheiro pode ser responsabilizado? Talvez a pessoa não vai lembrar disso. 5, 10, 15 anos. Lembrar que emitiu uma RT dia. Às vezes aquela obra chega a que intimação tava... lá na casa dele, lá, que o negócio caiu, misericórdia. Como assim? Quem foi o engenheiro responsável? Aí ele vai lembrar que ele ganhou R$1.000 pra aquilo, que agora... E o cara não vai nem saber o endereço da obra, porque nem se interessou por isso, vai saber. Não sabe nem apresentar defesa. Olha o tamanho do prejuízo de chegar a isso até uma situação dessa. É uma situação extrema, mas, gente, acontece, vocês sabem disso. E a gente chega no ponto que a gente pode lidar com o quê? Com o que a gente estava conversando, lidar com o quê? Com várias vidas. Imagina depois você saber que por causa de R$1.000, R$2.000, que fosse mais,
fulano morreu porque a laje cedeu, porque teve isso, E aquilo. o responsável por isso é o Como que fulano você vai de tal. carregar isso? Não só o prejuízo do seu nome. É. Com certeza. Eu nunca Você mais pode ser dormiria. preso, gente. Com Não colocando certeza. mesas, mas a verdade é que você pode ser preso porque você vendeu uma RT de Isso aí, R$1.000 Mas e não não foi lá na obra, só vendeu, que só o dinheiro tá lá, seu nome na placa, você simplesmente não fiscalizou. Gente, não deixa E de só ser pra fraude. gente, É, só a gente mas não aproveitando é- o assunto, só vou linkar já uma pergunta que vai estar meio nesse contexto também. O que de fato, então, traz segurança para esse profissional, para essa pessoa que está nesse ramo? O que traz segurança para ela? Segurança jurídica. Sim, olha só, basicamente quando o advogado ele vai falando de várias nuances, ele acaba voltando em várias respostas. Por quê? A gente volta na questão que a gente pode trabalhar melhor, que é agir de fato, corretamente, conhecendo todas as legislações, conhecendo todos os procedimentos, atuando com um contrato que rege bem aquilo, entendendo sobre a prestação de serviço, fazendo, através desse conhecimento técnico, todas as colheitas de documentação necessária para a execução daquela obra, para a execução daquele serviço. E uma dica de ouro que vocês praticam: arquivar todos os documentos relacionados àquela obra. Por quê? Porque o engenheiro, o arquiteto, o profissional, ele vai responder por aquilo por longos anos. Tem que guardar Então, tudo. não adianta você ir lá, fazer uma obra, esquecer que ela existe e deixar os documentos de lado. Hoje em dia, tudo sendo digital, é até mais fácil. Não Mas é. você tem que arquivar, porque você lembra que muitas coisas têm garantia mais rápida, de 90 dias, outras têm de 6 meses, outras 5 anos, só que muitas pessoas esquecem que desse período de garantia ainda não se prescreveu o direito de ação daquelas pessoas, porque elas podem ainda por mais 10 anos te processar por aquilo, querer que você responda por aquilo, né? Existem questões aí, a depender da obra, que o construtor pode responder por 20 anos. Então, é uma dica a pessoa ter todas as comprovações de tudo Documentado. que executou. E sempre agindo corretamente de acordo com o que prevê a legislação, né? Tendo um bom contrato, né? Isso, com certeza. O contrato, a gente já falou aqui algumas vezes, gente, é um instrumento importantíssimo que, além de ser um investimento, te garante uma segurança, gente, desmedida, vamos dizer assim. Isso por quê? Um contrato bem elaborado, não canso de falar isso, gente, além de ele dar É o solução... escudo, né? É o escudo. Contrato é escudo. Gente, tem que Não lembrar pode disso. ser armadilha. Vamos dizer assim, é a contrato sua é escudo. segurança. Vamos dizer, é aquilo que tá pactuado, tá escrito. Não tem disse e não me disse. Tá ali, ó, assinado por ambas as partes, em livre consentimento, sem ninguém colocou uma faca, entre aspas, né? Uma faca no seu pescoço para assinar. Óbvio, tem casos de crimes, etc., desconhecimento, mas enfim, um contrato assegura e muito a atividade do construtor. E não só isso, a gente falou que observância das leis vigentes, gente, isso além de básico, Conhecimento mínimo, né? é necessário. Isso te dá Sim. segurança. Por exemplo, você é contratado para fazer uma obra, fazer uma cobertura no lugar, uma varanda, né? Se a pessoa não agir de acordo com o que está a lei, tá errado. Mas, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer assim, não, vou tomar o cuidado técnico de fazer a varanda com distância mínima de 1,5 metro do terreno vizinho, conforme previsto no artigo 1301 do Código Civil, e isso, vamos dizer assim, dá segurança, porque o que está fazendo Tá dentro da está lei. dentro. tecnicamente correto e não só isso, está normativamente correto. A lei dá segurança para a pessoa, né? Você me falou uma coisa legal que é pra falar pra esse público, né? É mais parte técnica. O pessoal mais tá começando, porque quem já tá já sabe que tem que fazer isso. Mas, por exemplo, começou uma obra, minha primeira obra, né? Consegui meu tão sonhado cliente, fiz o contrato com o escritório de advocacia especializado em direito imobiliário, comecei até aí tudo bem. Tá, mas aí a questão das leis, né? Como que eu vou adquirir conhecimento técnico, tirando essa parte que a gente vai buscar no YouTube? É buscando a prefeitura do município que você vai construir e liga pra ela e fala assim, olha, porque muitas das vezes a pessoa que vai fazer a obra, ela não fez os projetos, né? Geralmente são pessoas diferentes. Acontece. Então, olha, pega lá a legislação daquela prefeitura, o código de obras do município, lê
ler, mesmo que não foi você que fez o projeto, para você saber, porque acontece, às vezes, de ter algum errinho, alguma coisa ali, alguma coisa que, apesar que geralmente os projetos vêm com alvará, então já passa por uma análise de projeto, né? Mas, pelo menos para você se inteirar, né, daquilo para você, igual a gente acabou de falar, ele não pode alegar desconhecimento da lei, Sim. né? A pessoa então, também é responsável. E questão prática responsável. que você fala, a pessoa ela tem que saber, ela tem que ter um conhecimento técnico. Vamos citar um exemplo. Você tem lá uma cobertura ou você tem uma área privativa, aí a pessoa te chama para fazer uma cobertura. Legal, ou pra reforma, fazer... porque reforma às vezes não Sim. tem alvará. Às vezes não, as reformas, elas não têm alvará. Então ela não Sim. passa pelo aprovação de prefeitura, só quando tem ampliação. Sim, aí você vai lá e executa, faz o fechamento, faz a cobertura, acha que aquilo ali tá bem, entregou a obra, o cliente agradeceu, ficou emocionado, Ficou lindo. ficou tudo Muito lindo. lindo. Mas e aí, o Aí que, a que você prefeitura bate precisava? lá, Exatamente, não você tá precisava notificado porque saber você acresceu área. coeficiente, acresceu área, precisa ter todas as questões na prefeitura, né? Porque a prefeitura e o Estado, o que ele sempre quer? Aumentar a arrecadação Só de puxando um impostos. gancho aqui, doutora Carla, nesse caso aí, como muito Tex acontece muito, né? Porque eu, por exemplo, reformo várias coberturas, estou reformando uma cobertura neste exato momento. O que o IG tem que se resguardar nisso? Ele não pode obrigar o cliente a querer ter a obra regularizada, isso não está no Sim. nosso poder. Mas o seu poder de conhecer a lei e informar. Olha, você vai crescer aqui, você sabia que isso é acréscimo diário na prefeitura e tem que tirar o vará. Não, mas eu não quero tirar o vará. Pelo menos você já avisou, você já comunicou, se formalize. Por escrito, Por escrito. formalizado. Possível não, né? Por favor. Formalize, por favor. Porque aí você vai ter seu resguardo. Olha, o cliente não quis fazer, mas ele estava ciente. E de preferência, porque eu coloco no meu contrato, que eu não sou responsável por regularização perante prefeitura nem por notificações. Eu hoje coloco isso no meu contrato, porque eu já Sim. sofri muito por isso. Sim, porque o que acontece? Se você vai lá executar a obra e faz um acordo verbal, Aí cai aí naquilo depois que a gente chega uma falou. multa de 7, 8, 9 mil, aquele cliente que não quis regularizar vai falar assim, mas eu te vi, engenheiro. Ela que tem que Como responder. que você não interviu nisso? Pois Você é. tá fazendo a minha Por que você não me obra, falou? você que é o responsável. É o que eu mais ouço hoje. Eu te contratei, você é o responsável, eu não era obrigada a saber. Então, gente, cobertura, principalmente área privativa, as construtoras sempre vendem sem cobertura e ela não avisa se tem coeficiente, se você pode fazer, se você não pode. Então, a primeira coisa é contratar um engenheiro para ele fazer a análise de viabilidade, ver se pode fechar, porque nem sempre tem coeficiente para isso, né? E aí, se você quiser arriscar fazer sem alvará, beleza, é um risco do seu cliente. Mas a sua obrigação quanto profissional é comunicar e te resguardar em contrato, que se tiver uma notificação posterior da prefeitura, aí entra o contrato, né? Por escrito. Nossa. Você E tá a resguardado. Pois é, e é o que a gente fala, que a gente tenta trazer até essas questões práticas para as pessoas visualizarem, que essas questões que você aprende a fazendo obra ou pesquisando muito a respeito. Porque quantos e quantos engenheiros agem irregularmente por não saber. Nem e sabe. ele não pode se escusar disso. Sabe? As pessoas não sabem, gente. É questão simples, né? E a pessoa agindo corretamente, ela vai evitar responsabilização. Um fechamento de varanda, gente. As pessoas às vezes não sabem que isso aumenta a área, que tem discussão. Então, as pessoas, para elas atuarem nesse mercado, não é simplesmente pegar lá e construir, né? Então, para você eliminar os riscos, você precisa do conhecimento técnico. Isso, porque para a pessoa que compra, né, aquele imóvel, ela chega ali Ela e nem já sabe. vai aquele sonho todo, nossa, eu vou fazer aqui uma varanda, né? Só que ela não sabe que ela precisa de ter, tem toda uma legislação por trás daquilo, né? E aí ela contrata alguém e essa pessoa que é contratada, ela precisa informar essa pessoa. Então, ou esse cliente que vai comprar, ou ele precisa, aí fica uma dica até para profissionais que não são da área, né? Pessoas que estão assistindo, se você tem o sonho de comprar um imóvel, você precisa saber isso antes. Sim, Porque se você Análise de risco. se você É a análise que a entra... doutora Carla faz aí, ó. Ela olha tudo Sim. isso na análise de risco. Então, justamente. Então, a pessoa precisa avaliar isso antes para depois ela não se frustrar Pois com é, um porque determinado imóvel. acaba sendo óbvio essa questão. Você compra lá uma área privativa toda aberta. Você quer tampar. Você compra uma cobertura, Ninguém você vai ficar compra com o cobertura sol pra na deixar sem cuca. telhado, É gente. Não óbvio. tem como. É. Só que as pessoas, elas não pensam que não necessariamente não pode, ou que para ser é mais difícil, que tem que pagar, e principal, que isso pode ensejar uma multa. Mas isso tá mudando, né? Como a prefeitura multa mesmo, né, gente? Se não é balela, eu, por exemplo, tenho recebido muita proposta pra pessoa que vai comprar um imóvel, ela quer me contratar pra fazer essa análise na parte da prefeitura. Sim.
Sim. Pra ver, Thaís, tem alguma coisa aí nesse imóvel? Vai lá, faz vistoria, né? Tipo, tem algum problema que você consegue ver, né, no visual ali na casa, algum problema na estrutura. Então, a gente tem sido muito contratado pra fazer essas análises, porque nós, né, somos peritos. E a gente sempre, geralmente a pessoa só procura engenheiro, no meu caso, quando vem pra mim, já procura engenheiro só pra avaliar a parte técnica. Fala que você sabia que você tem que avaliar a parte jurídica também? Pois é. Aí a gente já indica, né? Fala, olha, procura lá o doutor Ricardo Torranaldo, porque a parte jurídica ainda é mais importante, se duvidar, do que a estrutura. Na verdade, mais importante não. É um conjunto. Né? Anda Que lá a na gente lado. fala exatamente isso. As pessoas, quando elas vão comprar um imóvel, elas não pensam dos riscos que existem. Seja um imóvel pronto, seja um imóvel novo, seja um lote onde vai ter uma construção. Você precisa ter uma análise tanto técnica de engenharia quanto jurídica. Quantas pessoas lá recebem as chaves de um imóvel, que aí é um campo bom para quem tá começando, que vocês têm muita experiência, know-how para falar sobre isso, é a questão da pessoa se qualificar para prestar um serviço de quê? De análise lá, no momento do recebimento das chaves. Ah, sim, a gente faz as historias de recebimento. Uma análise prévia de um imóvel que foi, que já tá pronto, que vocês vão lá falar assim, e aí, essa cobertura aqui, ela tem regularização, ela tá irregular, porque você vai falar os riscos, né? Porque a pessoa tem que ter conhecimento o quê? Como que a prefeitura hoje em dia até faz essas fiscalizações? Com drone. Com drone. A tecnologia, a prefeitura... Só a multa chega lá, ninguém nem foi lá na sua casa. Então, assim, a pessoa precisa saber em que ela tá entrando, né? Por isso que o Momento Engenharia traz aí, até em outros podcasts, imagino que vai trazer essas dicas para quem tá começando, saber onde que pode prestar serviço, como vai prestar o serviço, né? Mas qualificando. Eu faço até um adendo ao que o Caio falou. Gente, o cliente, ele tá, assim, só na emoção. Poxa, eu quero fazer que não sei o quê, é meu sonho de vida, é todas as minhas economias. O profissional, ele tá ali para chamar o cliente para razão. Ou seja, não pode deixar de se um jeitinho, né, Arnaldo? Pra não deixar ele chateado, mas você tem que trazer a razão. Você tem que chamar, fazer, tá, beleza, você quer fechar, mas vamos lá. Vamos olhar se é possível, vamos fazer o negócio de acordo com a lei, vamos seguir o rito correto, não vamos fazer a coisa só na emoção. Então, ao profissional que está começando agora, seja de que área que for, principalmente da engenharia, gente, não se deixe levar pela emoção. A Coimbra é uma construtora modelo nesse sentido, e eu digo, a pessoa tem que saber onde está pisando. Não é bem assim. Não é porque a pessoa quer, você tem que fazer. Não, peraí, vamos fazer o negócio direito? Basicamente isso que eu falo. Legal demais. E aí, puxando aqui, né, para vocês falarem um pouco também, vocês já falaram, né, sobre a experiência de vocês, a bagagem que vocês trazem nesses anos, e dentro desse contexto, quais foram... Vocês podem citar até uns 3 erros mais comuns que vocês enfrentaram, que vocês tiveram aí com esses construtores, com esses profissionais voltados do ramo imobiliário. Eu tô até curiosa. Assim. Quais são os 3 erros mais comuns nesse segmento? Assim, vamos falar assim, erros jurídicos e tal, técnicos que acabam afetando o jurídico. Um erro que eu gosto de falar que existe muito, é questão contratual. Tá? Engenheiro que não tem conhecimento de contrato, ele erra muito. Vou falar de um caso prático recente que a gente já fez a análise lá do escritório de erro em contrato. É o quê? Que eu quero trazer essa dica prática aqui. É o construtor achar que chuva, escassez de mão de obra, problema de tempo e tudo, tira a responsabilidade dele pelo prazo. Gente, vocês estão prestando atenção nisso aí, ó? Gente. Quem tá na live, ó, não existe negócio de chuva ser exceção pra prazo, né? Não é. Porque o que acontece? A maioria dos engenheiros de construtor, eles colocam lá no contrato assim, o meu prazo para te entregar a construção, ele é de 1 ano, mas ele pode ser prorrogado no caso de chuva, problema de força maior, tudo. Né? Coloca aqui esse termo jurídico, a gente não precisa nem entrar no força maior. Mas sabia que isso é um negócio assim, aqui, quando você me falou, eu também fiquei surpresa. Falei, como que chuva não conta? E se eu previ lá que era 1 mês de chuva e virou 2? Aí você falou o que comigo? Então que peça mais tempo. Eu falei, Ela já me falou assim, doutora, que peça mais tempo. Eu falei, meu Deus, então eu não posso
posso nem mais contar com a chuva, Não, né? porque a dica prática A é... gente conta com isso, a verdade sim, é essa. não, a dica prática é, você vai colocar um prazo, mesmo que o cliente fale, não, eu quero com 11 meses. Aí você vai falar assim, nossa, se eu levo 1 ano, vai ter período de chuva, vai ter tudo. Você tem que colocar mais. Você pode colocar lá um prazo de prorrogação pré-estabelecido. Mas a chuva, nem a ausência de mão de obra, ela pode ser como atenuante para isso. Pra vocês terem noção, nem o Covid-19 foi assim, considerado pelo judiciário como um elastecedor do prazo para entrega de obra. Por quê? Mesmo? Na época Mesmo. da pandemia, não? Não, nem o Covid. Tiveram exceções. Poucos juízes consideraram isso. Mas muitos consideraram que já tinha tempo suficiente, a depender da data da assinatura Sim. do contrato. Lógico que isso depende até da data da assinatura do contrato. Sim. Mas nem o Covid Assinou na foi pandemia isso. aí... Por quê? Deve Porque ter sido. a jurisprudência como um todo, ela fala do risco do negócio, né? Risco do empreendimento. O que é o risco do empreendimento que todo construtor precisa ter em mente? Eu vou planejar a entrega de uma obra, eu vou planejar a entrega de uma reforma. O que eu preciso considerar? Eu preciso considerar o prazo que eu preciso para construir, se sou eu que vou ser responsável pela emissão, procedimento de habite-se, eu vou considerar, são 3 meses que vai chover durante esse período, eu já colocaria 5. Então, assim, você tem que considerar todas essas questões. É igual questão... Se está dentro da sua responsabilidade, por exemplo, falando até de prédio, entregar imóvel, entregar lá, porque você precisa do habite, você precisa entregar. Nem a demora de prefeitura, ela pode ser utilizada como elastecedor dessa mora. Não. Eu falo assim, porque, por exemplo, a gente tem um caso lá no escritório que a gente tá entrando com a emissão de habites de um prédio que já ficou pronto. E eles pediram assim, dentro da lei da Prefeitura de Belo Horizonte, acho que é 90 dias para análise de projeto. Dentro da lei, tá escrito lá no Código de Obras. Eu estou falando aqui de mas eu não tenho certeza se é 90, mas tem um prazo pré-estabelecido. Eles mandaram para mim assim, que vai ser analisado em 200 dias. Sim. Aí eu pergunto, eu tô contando com o prazo da lei que é 90, ela me fala que é 200, e aí? Pois é. Então, Entendeu? assim... Que é muito difícil, né? Essa parte pra gente que constrói. Não, isso é um pouco, com certeza. É um pouco assim, né? Desculpa até o termo, um pouco injusto. Porque, poxa, onde que eu ia pensar que a prefeitura me pedir 200 dias pra analisar um negócio que lá na lei dela mesmo é 90? Pois aí é. ela alegou, não tem mão de obra, que tá sem analista, que não sei o que. Eu falei, tá, e aí? Agora, o que eu faço? 200 dias. Pois é, igual assim, isso não é utilizado. Construtores, igual a gente tem muito caso atuando por consumidor lá no escritório, nenhuma construtora nunca ganhou um processo por ter problema de prefeitura. Igual a prefeitura que demora muito mesmo, assim, a gente tem muito problema, é contagem. Nossa, e Belo Horizonte também. Não, tá tudo assim, né? Então, assim, isso não pode ser utilizado. Mas como que funciona essa questão da prorrogação? Acho que isso é um assunto legal, assim, pra você só abrir mais um pouquinho. Por exemplo, meu contrato é 12 meses. Sim. Como que eu enfio uma prorrogação lá dentro? Você vai colocar assim, porque o que acontece? A lei de incorporação, 4.591, ela prevê que essas questões de construção, incorporação e tudo, prorrogar por mais 6 você meses. pode colocar por até mais 6 meses. Isso já tá na lei, nem precisa estar no contrato. Não. Precisa, eu sei, tá no mas contrato. se não tiver... Você tem que colocar no contrato. Tem que colocar. Tem que colocar, não mas é e pra presumido. gente que não incorpora, no meu caso? Mas você constrói, você pode colocar lá que É o a prazo mesma pode lei. Eu ser também tenho prorrogado. direito aos sim. 6 meses de prorrogação. Mas Até tem que estar 6 no meses, contrato. sim. Então, vamos supor, meu prazo lá tá 12 meses. E aí, lá no meio do meu contrato, aí, gente, ó, isso aqui é coisa prática, talvez você Pode. teria que Você pagar pode- uma consultoria pra receber essa informação aqui, ó, de ouro. Aí você coloca uma cláusula lá que esse período de 12 meses pode Ele pode ser prorrogado. Tal. Porque, inclusive, o que a lei ela protege com essa questão dos 6 meses? Deve ser essas Inclusive, coisas. essas imprevisões as chuvas, que a mão de acontecem. obra. Então, mas a dica é, eu vou fazer uma obra em 9 meses contada a chuva. Coloca 12 meses, pede a prorrogação e o contrato, que a gente sempre tá falando aqui do início ao fim, o contrato ele faz lei entre as partes. Então, ele é combinado. O que você não pode é colocar uma coisa contrária à lei. Colocar assim, a chuva vai me excluir a responsabilidade, eu quero uma prorrogação se eu atrasar de mais 2 anos. E essa prorrogação é automática ou ela precisa fazer algum termo? Ela A já lei tá ali no fala contrato? que ela precisaria ser comunicada e explicar o motivo. Só que na Antes. prática não é o que acontece. É, fala. Só atrasa e tá ali já Já contando com os Por 6 isso meses. que o cliente chegou, a gente fez algum contrato, falou lá assim, o prazo de entrega é dezembro de 2024. Aí eu já procuro, cadê a cláusula de prorrogação? Aí eu já falo assim, não, aí ó, o prazo de entrega vai ser junho de 2025, porque toda construtora usa.
Entendi. Então ela não precisa comunicar. Ela comunica se você for seguir a lei certinha, você tem que explicar o motivo que você tá. Sim. Mas na prática não é. As construtoras que a gente voltou aqui, que se importam, elas fazem isso. Elas até mandam comunicado, né? Conforme a cláusula do seu contrato, geralmente é a mesma, X, a obra será prorrogada mais 6 meses, né? Por esse motivo. Eu já vi algumas construtoras fazendo isso, mas também já vi, simplesmente. Não, sim. Problema seu, eu tenho minha cláusula aqui. A gente atendeu agora um cliente essa semana, que é entrega de lote, que a construtora não bastasse, né? Tá atrasada com a entrega, ela agora tá impondo IPTU para as pessoas pagarem. Dentro desses 6 meses? Sem entregar. Dentro desses 6 meses? Não tem nenhuma prorrogação no contrato. Ah, tá. Aí, além de estar atrasado, você ainda vai lá e fala para as pessoas pagarem IPTU. Aí, as pessoas que não conhecem, não sabem do direito, não sabem de nada, paga. Aí, vamos supor, você tá lá contratada pelo adquirente do lote para fazer uma construção. Olha como que você pode prestar um serviço diferenciado. Se você sabe que o IPTU não pode ser imposto antes da emissão da posse, né? Você vai falar com o cliente, você não precisa pagar. Você vai procurar um assessoramento jurídico. Você não precisa ter mais este ônus. Só de você ajudar ali, né, como informação, você já tá se destacando no mercado, né? Aquele cliente, ele vai gravar aquilo, nossa, ela é engenheira, ela sabia, ela me ajudou com isso aqui e direcionou para um especialista, né? Então, a gente que é nesse meio, igual vocês, tem que saber um monte de coisa de engenharia. Quantas vezes você não me liga, às vezes, Thaís? Como é que funciona isso aqui? Da mesma forma que a gente precisa um do outro, né? E isso é um diferencial, você chegar lá no seu cliente e falar assim, aqui, você precisa procurar um engenheiro, porque ele precisa analisar a estrutura dessa casa, mesmo que da minha parte eu já te liberei, procura fulano lá pra ver se a estrutura daquele empreendimento tá ok. Um complementa o outro o tempo todo, né? Sim. Então isso eu falo assim, pra quem ainda tá começando, que é o que a gente mais fala aqui, isso ainda é mais diferencial. Você se preocupar com o que não é sua obrigação. Exatamente. É você fazer o além, né? A gente porque sempre você precisa entrega atender o cliente como um todo. É. A partir do momento que você começa atendendo o cliente como um todo, fazendo que a aquisição, a contratação dele seja uma experiência, você constrói o seu nome e com isso você tem mais indicação e tem cliente melhor do que pra vocês, do que chegar por indicação. Não, esse é o melhor. Esse é o melhor. Até negociar é melhor, não é? Melhor por Quando chega verdade. indicação pra você, se tem dificuldade de negociação, eu quase não tenho. Eu apresento a proposta, a pessoa já vem indicada, ela já tem as boas referências, dá mais construção, gente. É muito difícil a pessoa te achar na internet e te contratar, sinceramente. Às vezes, hoje tem acontecido muito, como a gente tá tendo esse podcast, a gente tá sendo visto no Instagram de vários outros profissionais, e às vezes profissionais muito conhecidos. Sentou nessa mesa aqui, engenheiros muito conhecidos no Brasil inteiro. Então, eu tenho recebido cliente porque viu no Instagram dessas pessoas. Indireta, é uma indicação indireta. Transmissão de autoridade. Transmissão de autoridade. Então, a pessoa que sentou aqui nessa mesa aqui, ela me trouxe cliente, mas essa pessoa já chega em outro nível. Nossa, eu te vi no Instagram daquela pessoa e aquela pessoa é referência pra mim. Então, se você tá ali, pra mim já é alguma coisa, né? Pois e olha como que isso é importante. Uai, né? a gente mesmo já teve casos de pessoas que orçaram com vocês, não sabia que vocês nos conheciam, que a gente tinha e poderia ter fechado um contrato. É verdade. Ou outras que vocês estavam negociando. Da obra, verdade. E a gente foi lá e falou, não, a gente conhece, confia. A transmissão de autoridade, ela é muito importante. Por isso que a gente, pelo menos, no nosso escritório, a gente não indica quem a gente não confia. Isso é um outro ponto muito importante das pessoas, sabe? Você não vai indicar lá um gesseiro, alguém pra alguém que você não confia que vai fazer um bom trabalho. Por quê? Porque senão vai queimar ele e você. Indicação é um negócio muito sério, né? Gente, o nome no mercado de trabalho é o nosso maior patrimônio. Pode ter certeza. Então, quando você coloca o seu nome indicando alguém, isso é algo muito sério. Porque você tá, vamos dizer assim, confiando a alguém, a confiança que você tem em uma outra empresa ou terceiro. Isso é muito sério. Então, desde o início, se você não se preocupar em fazer as coisas corretamente, você não vai ter indicação. E a indicação é a nossa maior publicidade. A fidelização, né? Quando indica é porque fidelizou. Então, a gente tem que buscar fidelizar o cliente. E não só pegar aquela obra e tchau, morreu Bahia, né? Nossa. Quando ele volta, quando o mesmo cliente volta, ainda é melhor ainda. Pois é o que vive acontecendo com a gente. Reformou uma clínica para uma médica, ela já contratou a gente para reformar o apartamento dela. Hoje, nós viramos pacientes dela. Hoje, nós somos os clientes dela. Eu vou lá uma vez por mês ver a obra que eu construí lá 2 anos atrás. Então, assim, isso é muito legal.
essa parceria. Mas só para frisar aqui pro Caio para a próxima pergunta, os 3 erros então são quais? Pro pessoal aqui, ó. 3 erros que a gente falou. Que a gente acabou de falar aqui, só para resumir. Negligência com relação a conhecimento da lei, conhecimento legal, de regulamentação. Ter um contrato equivocado que não protege, que não é escudo. Né, que não está ali de acordo com a prestação de serviço, com tudo, né, e agir contrário à legislação como um todo. Isso. Principalmente, por exemplo, observância de diversas normas. Por exemplo, um engenheiro, por si só, ele não tem que se limitar apenas àquela vivência da obra, ele tem que ter conhecimentos práticos de várias coisas. Né? Inclusive questões, normas de segurança do trabalho, entre outras questões, por exemplo, questão de prefeitura, procedimentos administrativos. Nossa, então, é muita lei que a gente precisa saber. Agir contrário à lei, agir sem documento. A gente nem falou muito disso aqui, né? Porque nem vai dar tempo. Mas essa parte de segurança do trabalho, eu sou engenheiro de segurança, atuei 9 anos na área de segurança do trabalho, porque eu fui técnica antes. Isso é muito sério. Se o cara acidentar ou ele morrer, que é na pior das hipóteses, você é a primeira pessoa a ser chamada, uma das primeiras. Sim. Além do dono da empresa, é o engenheiro que emitiu a RT. Então, mais do que o vício construtivo, que pra mim é lógico que é importante, mas nós estamos falando de patrimônio comparado com vida, não tem comparação. Sim. As vidas daquelas pessoas ali na obra é tudo responsabilidade. Negligenciar o uso e a entrega de EPI é um erro gravíssimo. Exatamente. No caso, por exemplo, pior, vamos dizer assim, possível, tomara que isso nunca aconteça com vocês, um funcionário faleceu na obra, com uma situação de um acidente. Sabe para quem é a primeira pessoa que eles vão ligar? O engenheiro responsável. Imagina receber uma notícia dessa e ainda assim, o cara caiu do prédio porque ele não tava lá, o engenheiro não tava o cinto, não tinha cinto na obra. Isso é o que hoje eu tenho, assim, quando eu vou nas obras, aí é chato essa parte, porque as pessoas não gostam, isso é uma cultura horrível do Brasil, não gosto de usar EPI. E aí, eu chego às vezes na obra, gente, acontece. O cara tá lá de chinela, aí eu já olho e falo, ai meu Deus do céu. Aí eu tenho que chegar com um jeitinho, fulano, vai colocar a bota, você vai machucar se pisar num prego, não pode. Aí a pessoa fica com raiva, sabe? Mas você tem que exigir isso, não pode ser nem tipo assim, usa se quiser. Isso tem que ser uma exigência. E a maioria dos engenheiros civis, eu tô falando com propriedade, porque eu sou as duas coisas e eu já vivi as duas coisas. Eles acham que eles não têm responsabilidade de segurança do trabalho. Porque obra residencial, que é um negócio menor, porque eu já trabalhei em empresas grandes, trabalhei dentro de Fiat, de Vale, ali tem todo um corpo técnico, então já tem um engenheiro de segurança da obra, então ali não precisa se preocupar, tem um pra cada coisa. Agora na obra é só você, não vai ter engenheiro de segurança na casa, não tem, não existe isso. Eu nunca vi engenheiro de segurança fazendo obra de casa residencial e nem técnico, só se for, por exemplo, uma empresa muito grande, igual uma direcional aí que tem uma equipe enorme, aí vai ter. Agora, esse meio que a gente tá específico, né, construção de mais pessoa física, não vai ter. Quem vai ser engenheiro de segurança da obra, mesmo que você não tenha um diploma? Você. É engenheiro civil. É você que tem que prezar pela segurança dos profissionais. Então, é responsabilidade do engenheiro civil que assinou a RT, que colocou a placa dele lá pelo EPI. Se ele tiver uma formação, o problema é dele. Ele tem que cuidar da segurança da obra, de exigir os EPIs. Eu coloco placa lá na minha obra pra tudo quanto é lado. Porque como eu não posso estar lá o dia inteiro falando, pelo menos eles olham lá e lembram, né? Porque eu acho que o melhor meio de mudar a cultura é conscientizar. Sim. E a conscientização dentro de uma obra é visualização. Não tem jeito. A gente lota as plaquinhas de obra pra tudo quanto é lá. Todo mundo vai lá na nossa obra, acha bonitinho. Nossa, tanta plaquinha. Mas eu prezo por isso, né, Rebeca? Eu tinha visto ontem que era tipo assim... A Rebeca tá ali, gente, ela é dos bastidores, mas ela participa também. Pega o peso com a... Luva. Não, tipo, não pegue o peso com as costas. Ensinando a agachar. O peso tem a plaquinha lá né? na nossa obra ensinando a abaixar corretamente para levantar peso. Porque o que mais a gente tem na obra é o quê? Problema com lombar, ruído, mexer com as mãos e lombar. Então a gente enche as obras de placa pra garantir isso, pra ter esse cuidado, né? Então, assim, coisa pequenininha, gente. Você imprime uma plaquinha ali, ó, a gente faz lá no escritório, a gente manda, como é que fala? Encadernar não, plastificar. Por quê? Porque obra perde as coisas, então não compensa ficar fazendo placa, cara, essas coisas. Então a gente plastifica, estragou, molhou, ele corre de chuva, de manda fazer outra, mas a gente não deixa de fazer, porque isso é importante. Então assim, a gente entrou num assunto que merecia um podcast, acho que é uma boa ideia. Falar sobre engenharia de segurança do trabalho na obra, que é o que eu amo, então, né? Já vamos deixar aqui, ó, a dica prática com relação ao EPI, o que é? Não só entregar e disponibilizar. A primeira coisa, ter o
comprovante. Formalização. Dica aqui de Formalidade. ouro. Formalizou o recibo. Ficha GPI. Orientou. Que tem na internet, essa pode sim, copiar. Porque orientou e depois, conferiu. É isso aí. E GPI, se jogar lá no Google, vai ter 1 milhão de fichas de GPI. Só você pegar lá, colocar sua logo, conferir se tem um mínimo, que é o que você está fornecendo, o número do CA, que é um númerozinho que fica no equipamento de proteção individual, que é tipo um certificado em metro, né? E, deixa eu ver o que mais tem lá. Acho que tem um número de série, quantidade que você entregou, e pegar a assinatura. Não é só formalizar, não. Você tem que pegar a assinatura Com certeza. Porque do empregador. E você tem que fazer o controle disso, né? Até porque o CA ele tem validade, né? Então você precisa que a conferir. questão é, né, as pessoas, isso atenua a responsabilidade, porque não exime de você se certificar de que estão verdadeiramente usando. Engenheiros civis, se puderem, façam curso de engenharia de segurança do trabalho. Não para atuar, mas olha só, eu fiz e acabei não atuando como engenheiro, mas conhecimento. Nossa, uma frase, conhecimento não ocupa espaço. Exatamente. E aquele negócio, né? Fez a ficha, assinou, tudo bacana, Arquivou, né? Arquiva, acabou a obra. Digitaliza. Deixa guardado. Guarda. E digitaliza, né, gente? Se Que depois, se acontecer alguma coisa, se lá atrás uma pessoa que trabalhou com você fala assim, não, tive uma lesão séria por falta de EPI na obra da Thaís e do Caio. Falei assim, como assim falta de EPI? Tá aqui, porque eu vou te falar, vou ser bem honesto, você já deve ter visto. Na hora que acontece o problema, quem disse que a pessoa lembra que recebeu o EPI? Quem disse que foi orientado? Fala que a primeira coisa ela vai falar que não recebeu. Exatamente. Mesmo se lembrar, ela que é um responsável por aquele problema. Nossa, gostei da gente falar podcast. disso. Cabe o podcast, vou anotar aqui, pra gente falar só sobre segurança do trabalho na obra. Eu vou seguir aqui pra mais uma pergunta. Vai pra essa daqui, ó. Pra dar tempo de fazer então essa mesmo. Quais estratégias jurídicas mais assertivas no contexto da construção? É basicamente o que a gente tá falando aqui desde o início, né? O procedimento de construção civil, que é o quê? Atendimento da norma, conhecimento dela, né? Atuar com clareza, atuar com o contrato, atuar com honestidade, né? Que é uma coisa que a gente tem que prezar, proteger o nome, arquivar todos os documentos relacionados àquela norma. Registrar e arquivar, né? Registrar e arquivar. Não atuar sem nenhum documento, seja alvará de construção, seja questão de reforma. Outra coisa, não jogar fora. Às vezes a pessoa acaba a obra, ela documentou tudo bonitinho e joga fora. Não faça isso. Guarde um tempo. Muitos e muitos Guarde um tempo aí. Tem que ter uma nuvem, gente. Contrata uma nuvem. Hoje é mais fácil do que só papel. 2 teras Antigamente as empresas tinham um arquivo morto, né? Cheio de pasta, cheio de papel. Hoje Hoje em dia é mais fácil. Antigamente aqueles armários anti-incêndio, né? Todo vedado. Hoje não precisa disso. Nossa, eu trabalhei numa empresa, tinha uma sala, aquelas portas de ferro que você abria pra um lado, virava um labirinto. Sim. De tanta coisa. E hoje tudo é só digitalizar. Hoje aceita assinatura digital. Hoje mesmo. Sim. Eu não tenho contrato mais assinado. É tudo digital. Você guarda ali, está resguardado. E guarde por 10, 20 anos. Aliás, se duvidar, nunca pague, né? Tem uma. E às vezes a gente fica falando assim, muito no geral, ter um contrato e tudo, a gente acaba se estendendo muito aqui, né, gente? Porque quando fala de assunto jurídico, você vai. Ainda mais você colocando na prática. Mas quando a gente tem um contrato, o que as pessoas precisam ter? Até noção do que tem que ter num contrato. Isso a gente não trouxe, né? Que é questão, quando você faz uma diferenciação, né? Porque existe contrato com o cliente, contrato com o fornecedor, contrato com o empreiteiro, né? Que você tem que ver as peculiaridades de cada um, tem que se atentar à qualificação das partes, se atentar se a obrigação ela tá devidamente delimitada dentro daquele instrumento, prazo para entrega, eventual prorrogação, se o contrato ele é equilibrado. O que é um contrato equilibrado? Prevendo direitos e deveres para ambas as partes, se não tem nada contrário à lei, igual quando a gente fala de obra, essa questão do prazo certinho, quando tem o contrato com o empreiteiro da responsabilidade da execução por ele, né? Tanto da forma de como ele vai executar, o material que ele vai usar, o prazo que ele vai usar, né? Seja ele celebrado tanto diretamente com o contratante em obra por administração ou quando a obra é por metro quadrado com vocês, o contrato com o empreiteiro é muito importante, ele precisa ser verificado, né? Se o valor, a forma de pagamento, né? Se tem como que tá a penalidade para o caso de descumprimento
descumprimento por alguma Você das sair, partes. né, da obra. Exatamente. Essa parte de pagamento é muito importante, falando uma coisa na prática, né? Você combina com o cara, você vai pagar ele toda semana. Aí lá no contrato você fala que é de 15 dias. Aí depois você quer usar o contrato, mas você combinou com outra coisa. Então aí entra a questão do caráter, né? O que você combina, você escreve no contrato também. Tem que escrever tudo. Principalmente pra esse Combinado. pessoal, eles assim, geralmente são pessoas ali que eles dependem de receber aquele valor, eles não têm caixa pra poder pagar o pessoal na semana. Então, assim, se você combinou que vai ser de 15 em 15 dias, seja de 15 em 15 dias. Se você combinou semanal, mas isso também coloca no contrato. Sim, até né? se tem alguma forma de atualização, se eventualmente, se alguma coisa pode fazer ter complementação daquele valor. Aí, talvez é um contrato por medição, né? Que a gente fala. Tem uma planilha ali onde você administra faz a muito forma assim. de pagamento daquele prestador. Pois a gente é. faz medição de tanto dia, porque geralmente é 15 em 15 dias, a gente faz medição, que ele recebe em cima do que ele fez, porque aí a pessoa fica resguardada, né? Como hoje eu trabalho para administração, então eu resguardo, mesmo o contrato não é comigo, mas eu preciso resguardar o meu cliente, me contratou para isso, Porque né? imagina ter um problema lá disso. E uma dica muito importante para esse engenheiro que está começando é que você precisa gerenciar muito bem essa questão das medições. Por quê? O prestador que está lá, ele, é igual a Thaís falou, ele vai ter aquele custo, se produziu ou não. E se o engenheiro na frente da obra não tiver atento às atividades executadas, vai chegar um determinado dia de pagamento, aquele profissional não produziu o tanto que ele precisava receber, ele não vai conseguir pagar aquela mão de obra, aquilo provavelmente vai dar um problema. Ele vai Porque sair ou ele vai grande. abandonar a obra, ou ele vai diminuir pessoal, então assim... Infelizmente, até devido, acho que a parte de técnica mesmo da pessoa, os empreiteiros, eles não ligam pro contrato. Se ele assinou lá que ele tem multa, ele vai sair. É De a todo jeito, responsabilidade ele não de quem liga. tá na A frente verdade da é essa, obra. é da gente, engenheiro. Então, É. você tem que gerenciar isso. Eu sei que não é tanto a parte jurídica, mas essa questão dos prazos, né, dos Claro. Evitar os problemas, né? Evitar, Porque aí tem não que vai ser precisar exato. esse jurídico. E até você ter até um respaldo. Ó, fulano, a gente combinou aqui no contrato que foi de 15 em 15 dias. Eu não posso te pagar toda semana. Meu Exatamente. cliente aceitou assim. Então, você tem que ter ciência do jurídico para você e para o seu cliente, principalmente. E você tem que fazer cumprir os contratos da obra para o seu cliente, no nosso caso, né? Para quem Sim, trabalha pela é um administração. conhecimento mínimo, por mais que você seja engenheiro, você tem que ter um conhecimento mínimo jurídico e contratual para você saber Você que tá gerenciando, fazer aquela não é o relação. advogado que tá lá Sim. gerenciando a obra, o engenheiro, então naquele momento você tem que atuar como Imagina, advogado, o problema né? com o pagamento causa o quê? Insatisfação. Nossa. Causa descumprimento de prazo e que vai respingar em quem? No responsável Engenheiro. pela obra. É. Vai respingar sempre. Então aqui, ó, no vamos dar uma responsável. acelerada por causa do tempo, a gente nunca consegue, né? Vamos Cumprir lá. 1h30, mas é muita coisa É boa, muito né, que tá bom, sendo né? falada. Muito conteúdo. Então aqui, ó, pra gente não deixar de fazer as outras perguntas que são muito boas pro pessoal, 2 dicas importantes que não podem ser esquecidas de forma nenhuma pros iniciantes, né? Pra esses profissionais que nunca fizeram obra, não sabem nem por onde começar. 2 dicas importantes. Você fala assim, ó, ô fulano, você vai começar hoje, então você não deixe de fazer isso e isso. O que você falaria? Eu falaria, para quem tá começando, estudar. Né? Estudar prática antes. Se eu vou encarar uma construção, você tem que saber as legislações básicas e as situações, regulamentos próprios de prefeitura, de tudo para você fazer aquela obra. Você não pode entrar em nada sem ter o conhecimento específico. Ou pelo menos ter uma parceria com alguém que saiba. Exato. Né? Nossa, eu falo tanto isso, gente. Busca alguém que saiba mais que você. Exatamente, né? Terceiriza, ué. porque às vezes é melhor dividir, executar um trabalho melhor do que tentar ir sem conhecimento poder responder, né? A questão de contrato, né, ter um bom contrato, eventual assessoria jurídica no que tange aquilo, mas você me pediu 2, mas eu queria trazer 3, Pode. sabe? Que eu falo que é uma dica bônus. Pessoa ter muito networking, participar de palestras para se qualificar, porque Que a às maioria às vezes... vezes é de graça. Exatamente, e a pessoa não escutar vai. o Momento Engenharia, É, escutar todos. assistir, De assistir. graça. Conhecimento gratuito. Conhecimento de valor. E, gente, uma dica que eu vi ao longo da minha experiência, que eu acho de grande valia, que muitas vezes a gente acha que é falar da boca pra fora, é o quê? É, às vezes, você contratar uma mentoria com um profissional que é mais qualificado que você, que está onde você quer chegar. Por quê? Porque você encurta caminho.
Ele já quebrou a cabeça, ele já errou e mastigou pra você não errar. Você vai evitar a prática de vários erros, você vai chegar mais qualificado, você vai ter uma situação, assim, mais elucidada para você agir de maneira melhor. Legal. E sabe o que é legal de você falou? Hoje tem muito curso, né? Tem. Muitos engenheiros, né? Tem essas questões dos cursos, que isso é muito bom. Eu mesmo sou aluna de vários engenheiros e um dia serei a mentora de muitos deles. Já sou, né? Todos nós somos professores, né? A gente tá desenvolvendo. Afinal, tem todo um investimento aqui da Coimbra para levar conhecimento para as pessoas, que vamos dizer assim, a parte social da nossa empresa. Né? A gente tá entregando isso aqui sem cobrar nada. E tem investimento de tempo, de dinheiro, mas enfim. De não esquecer da parte que é a obrigação do profissional das leis. Porque às vezes a pessoa compra o curso e ela abraça aquilo como um todo, como se ela só precisasse daquilo, esquece do resto. Prática, porque né? o curso, inclusive, ele te dá... Ele encurta caminho, mas você precisa continuar se atualizando, né? Você precisa continuar lendo lei. E engenheiro tem que ler muita lei, ele tem que ler o código de obras do município, ele tem que ler as normas técnicas. Como eu vou executar uma impermeabilização? Tá lá na norma técnica 90, não sei o que eu não tô lembrando, que eu não sou boa de lembrar nome de norma, é tanta norma. Como que faz alvenaria estrutural? Tem lá. Como que eu vou fazer o reboco chapisco? Os traços, gente, tudo tem norma técnica. Sim, e geralmente é tudo específico. Isso não tá no curso, não. E essa questão de norma técnica, isso aí você tem que ler. Então, assim, é muito importante essa parte das leis para um engenheiro, né? As leis trabalhistas, ler as NRs lá, que eu tô tão desatualizada que eu nem sei se ainda chama NR, mas tem... NBR. NBR. Virou NBR? É, norma brasileira. Não, as NRs do seguro de trabalho, ainda é NR, não é? As normas regulamentadas continuam com esse nome, continua, né? Às vezes muda, né? Então, assim, acho que tá na 40, se eu não me engano, a última vez que eu vi. Eu sei que é muita norma regulamentadora aí, que são as NRs, né? Você precisa saber todas elas. Eu tenho um livro que na época ainda usava, ele é dessa grossura, de segurança do trabalho. Mas hoje é mais fácil. Hoje você vai lá hoje e tá na pesquisa palma na internet. da mão. Então, assim, é muita coisa que precisa saber. Então, não alegue desconhecimento da lei, hein? Você tem alguma complementação? Eu só endosso suas palavras e falo o seguinte, estudar nunca é demais, é necessidade, vamos dizer assim. Aí. Então, eu vou fazer uma pergunta agora pra você. Você falou pouco, aquelas, né? Ué, mas as mulheres não deixam os homens falar direito. Que essa pergunta vai ser exclusiva pra você, ó. Vamos lá. Quais os procedimentos legais recomendados para resolver problemas que possam acontecer durante a construção? Então, quais procedimentos legais que você recomenda, né, para resolver aqueles conflitos que tem na obra, mas que foi para um âmbito assim maior, o cliente já apelou, né? Já deu um conflito, às vezes, entre até não só o cliente, que a gente foca muito no cliente, mas às vezes você tem um problema muito grande com o seu prestador, né? Entendi. Abandonou a obra, te deu um cano, e aí, o que faz? Gente, vou falar uma coisa que... Lembra que eu falei lá no início desse episódio? Falei assim, o contrato tem que ser solução, não um problema. Quando você tem uma divergência, tem que haver alguns regramentos, algumas possibilidades e consequências no caso de conflitos de interesse entre as partes. Isso é evidente. Mas a primeira coisa, parece, vamos dizer assim, algo basilar, mas não é. O básico tem que ser dito. Primeira coisa, tem que fazer o diálogo. Por quê? Há, vamos dizer assim, conflito de interesses, correto? Porém, daquele conflito de interesse, você judicializar uma questão, falar assim, vou levar para o judiciário. Já leva pra justiça? Gente do céu. Tem que correr de processo, não é? Nesse caso, sim, principalmente. Principalmente. Então, o melhor cenário é fazer um diálogo. Um diálogo bem fundamentado, cada um expor suas razões, motivos, e aquele negócio que a Carla sempre falou, às vezes, faça necessário não ter razão, mas sim buscar o consenso entre as partes. E não só isso. Chegou a solução do problema, né? Em vez de você deixar a situação assim, não, é isso mesmo, pegou na mão, etc. Não. Faça um aditivo contratual. Indispensável fazer um aditivo contratual para formalizar aquele ajuste. Então, vamos dizer assim, o aditivo contratual faz parte do contrato e pode ser a solução do seu problema, que às vezes tem situações imprevisíveis, né, que acontece. Mas ele conserta, muitas às vezes você errou ali no prazo, conseguiu conversar com o cliente é seu amigo, porque eu sempre falo isso, que o cliente é nosso parceiro. Aqui, aconteceu, a gente precisa de mais 2 meses,
a gente tá bem, o cliente tá satisfeito na obra, beleza, então vamos assinar aqui um aditivo de mais 2 meses pra gente finalizar a sua obra com qualidade. Isso tudo é conversado. O cliente assinou, você tá resguardado perante a lei, vai terminar a obra, vai entregar e todo mundo tá feliz. Alguns casos, há necessidade até de interlocução de advogados, porque estamos falando de muito dinheiro, questões legais, técnicas, por exemplo, quem não teve um cliente que mudou o projeto durante a obra? Né? Isso acontece. Nossa, não fala isso. Isso é assunto um podcast inteiro, ou Enfim, 2. Então, de mudar projeto. Às vezes, diante da relação desgastada, até necessidade de interlocução até de advogado para fim de tentar equacionar a questão. Mas isso aí é um caso, vamos dizer assim, mais avançado. Sim. Ideal mesmo o diálogo. E não só isso. Infelizmente, eu falo infelizmente por causa do tanto que é dispendioso. Se a situação não se resolver diante das tentativas amigáveis, aí sim, o judiciário está aí para isso. Né? Mas tem o extra também, né? Tem o extra também, a arbitragem, né? E isso pode ser previsto no contrato, é mais célere, porém também é mais dispendioso. Mas conforme eu costumo até falar, tempo é dinheiro, né, gente? Então, dependendo da situação, vale a pena. E até passa a palavra a Carla fala muito bem disso, dessa questão. Porque às vezes, por exemplo, o judiciário, não é porque ele é moroso, também comete erros, não é dispensável, pelo contrário. Tem casos que eu falo o seguinte, poxa, se não teve jeito mesmo, a pessoa se mostrou assim, irredutível, inflexível. E não tem outra coisa, gente, você vai para o judiciário, mas você vai para o judiciário guarnecido de documentos. Você não vai lá só com a palavra, não. Vá com seus documentos, com suas razões técnicas. Comprovações, né? Com as comprovações, porque é o seguinte, o juiz, ele não vai olhar o aspecto emocional, ele vai olhar o aspecto legal. Exatamente. Então, vá com documentos. A Carla me ensinou muito a trabalhar no extrajudicial quando eu estava no condomínio, né? Como síndico, porque lá não dava tempo de ir pra justiça, tinha coisa que tinha que ser resolvida rápido. Então, eles montavam uma notificação, foi lá que eu conheci, eu nem sabia que existia isso. Notificação extrajudicial, e com isso nós conseguimos os 20 milhões lá em obras. Foi com a notificação judicial, não foi? E às vezes é melhor um bom acordo do que um excelente processo. Né? As pessoas, elas têm que ter em mente que melhor do que ganhar um processo no final é você resolver no início, todo mundo cedendo um pouco. Poupa tempo e dinheiro, porque todo mundo vai ter que gastar emocional, gente. Né? Emocional, a pessoa fica ali, igual você passa, tem um problema, aí você fica ali durante anos, vendo se andou, se não andou, se teve sentença, se não teve, isso é dispendioso emocionalmente, né? E então, evitar processo é sempre a dica do sucesso, né? Eu até conto a experiência profissional, alguns clientes, aquele processo às vezes mexe com tantas emoções que ele olha diariamente. Quantas vezes... Até mais de uma vez. Tem que até abandona, gente, o negócio, porque não, tem tanto medo daquilo ali que... Isso vira um peso para a pessoa. Que para o profissional isso aí é levado como, vamos dizer assim, é uma situação recorrente. Mas para o cliente, às vezes, é emoção, sentimento. Então, assim, Carla disse muito bem. Às vezes é melhor um bom acordo. Eu vou dar contar uma experiência minha rapidinho, porque nós temos 10 minutos para vocês falarem a última pergunta. Aconteceu comigo, né? Eu tive um problema nas minhas primeiras obras, que teve vários aditivos e a cliente não aceitava. Ela não aceitava pagar pelo aditivo e eu tava começando, a gente não tinha caixa. Foi uma coisa assim, até pessoal. Eu contei com aquele dinheiro pra virar o meu ano, era dezembro, eu nunca vou esquecer disso, eu chorei tanto, assim, naquela época aquilo era muito dinheiro pra mim, foi tipo 15 mil na época, né, isso foi o caso, assim, que eu guardei pra minha vida. Você acha que você até lembra, não lembro? Lembro. Foram 15 mil. Imagina 15 mil pra uma pessoa que tá começando. Hoje é muito dinheiro, imagina pra quem tá começando. Nossa. Foi uma primeira obra muito relevante que eu e Caia assumimos. A gente fez com o nosso maior carinho, zelo. Hoje eu tenho minha consciência muito limpa, porque a gente fez o nosso melhor naquela obra. E o cliente não aceitou aquele aditivo, né? Que tava muito claro no contrato, que não tava... Aqueles itens não estavam inclusos, porque no nosso contrato, mesmo naquela época que a gente tava começando, a gente tinha muito bem definido o escopo. E aí ela envolveu, né, o advogado dela, levou pra me constranger, claro, né, colocou ele de frente pra mim, foi horrível aquela situação, né, me sentia assim, eu queria chorar, né, porque eu lembrei daquela época nossa, né, porque eu tava ali sozinha, porque eu não levei o advogado até por orientação da Carla, na época, falou, vai sozinha, você lembra disso? Lembro. Até pra você mostrar que você tá na paz, e se precisar, eu vou. Eu liguei pra Carla na época, e eu passei por aquela situação, e eu estava no meu direito, eu podia ter processado ela,
Mas o que eu e o Caio pensamos? O que é melhor, ser feliz ou ter razão? Exatamente. Será que esses 15 mil vai valer a pena esse processo que eu vou entrar? Poderia estar aí até hoje. Pra ganhar esses 15 mil? Não, até hoje, se duvidar, ainda ia estar acontecendo. Eu cheguei a fazer notificação extrajudicial, porque eu fiquei com muita raiva. Falei, eu vou processar essa cliente que tá achando o quê, não sei o quê. Mas aí o Caio, a gente descansou. E claro que aí entra a minha fé também, que todo mundo que me segue sabe que eu sou uma pessoa cristã, eu acredito muito em Deus. O Senhor não deixou faltar nada na minha casa, não faltou esse dinheiro. Esse dinheiro, na verdade, Deus me livre, era um dinheiro amaldiçoado, porque ele só me trouxe problema. Então, assim, nunca faltou nada, né, financeiramente falando. A gente virou o ano duro, sem nada na nossa conta. Foi uma fase muito difícil. A gente ainda pegou, acho que foi até na época da Covid. Foi um pouco depois, Foi um pouco depois. Não, a gente já né? virou um ano doente, a gente passou os 15 meses do ano doente, não podia trabalhar sem dinheiro. Eu quase desisti nesse intervalo. E logo depois pegou um monte de obra, enfim, passou, nunca mais eu vi, tá tudo certo, a pessoa tá feliz pra lá ou pra cá. E é assim que funciona. Às vezes, infelizmente, eu espero que ninguém passe por isso, porque foi um prejuízo financeiro grande, mas nesse caso eu decidi ser feliz, enfiar o prejuízo no bolso, né? Uma hora ou outra o empreendedor vai passar por isso. Mas então, às vezes é melhor. Às vezes correr do processo é melhor do que ter razão, né? Mas quando a gente fala até questão até de fé, de tudo, essas coisas, eu sempre penso o seguinte, esse dinheiro que essa pessoa fez essa sacanagem com você, eu tenho certeza que não fez diferença na vida dela, mas Deus não deixa faltar na sua. Sabe? Ele não faz diferença na sua, mas ele não acresce em nada na vida de quem ficou indevidamente com o valor. A gente não perde nada, né? Isso aí, hoje eu tenho certeza. Na época, eu não conseguia, talvez, ver isso com tanta grandeza, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas a última pergunta agora é uma experiência, né? Que vocês decidem quem vai contar, que impactou na vida de vocês, né? Nessa parte imobiliária, assim, que vocês gostariam de compartilhar, que fez a diferença no negócio de vocês, né? De estar ali auxiliando nós profissionais, né? Cuidando da gente, porque vocês, querendo ou não, são isso, né? São os nossos anjos protetores. E você tem que ser muito amigo de um bom advogado, porque na hora que dá um BO, primeira coisa que eu procuro é meu telefone, doutora Carla, já liguei pra ela, tá chorando. Me ajuda com isso. Não, o que a gente até conversou sobre isso um pouco, e a gente fala assim, que na verdade a gente poderia elencar vários casos. Só que a gente elenca muito um resumo do que a gente falou aqui, sabe? Que muda a experiência como um todo, uma virada de chave. Que é a partir do momento que você vê o quê? Você forma lá, você vê que você pode atuar processualmente, resolver, fazer, gostamos. Modéstia à parte, fazemos muito bem. Mas o que a gente foi percebendo com essa questão do que o processo traz na vida das pessoas, do que uma negociação faz, que isso, de fato, é dispendioso. E o que a gente viu e que foi o que mudou o nosso pensamento e que a gente traz como uma coletânea de todos os nossos processos e atendimento, que é muito melhor você atuar na segurança jurídica do negócio, desde a concepção do início, em que você traz uma experiência positiva para o cliente, desde ali, faz ele ficar feliz, porque ele nunca vai ter um problema, que ele nunca vai responder, né, para que ele fique tranquilo e possa dormir tranquilo. Igual, até mesmo se você for citar, a gente for citar o caso da Coimbra, que nunca teve um processo, nunca teve uma demanda, às vezes chega numa questão extrajudicial, né, questões assim que vão trazendo igual, a gente já protegeu construtores, que a gente fala que é um caso assim, que muitos não têm conhecimento, eu vou fazer uma obra aqui, vou adquirir um lote, tudo através da análise de riscos, que é um caso que marcou bastante a gente. É descobrir o quê? Que aquela construção, ela ia ser feita perto de uns imóveis que eram protegidos pelo patrimônio público. É patrimônio tombado, Exatamente, que as pessoas acham assim, não, só o tombado lá que tem restrições. Não, ela atinge outras pessoas. E o nosso cliente, no caso, ele fez essa análise de risco. Antes de saber isso, ele tinha desconhecimento. Imagina se ele tivesse feito a aquisição daquele terreno e depois ele não pudesse executar o projeto que ele queria. Entrar numa furada, né? Então, assim, esse exemplo, ele materializa muito do que é a virada de chave do nosso escritório, que é o que a gente não é mais
desde lá do início e é o que tem trazido a satisfação do negócio. Hoje a gente tem vários construtores, vários clientes, várias questões nesse sentido que se preocupam com a segurança jurídica desde lá do início, seja de uma negociação, seja de uma aquisição, seja de um contrato. Então a gente fala que isso é o que mais engrandece, enaltece e é o que a gente prega muito hoje. Legal, muito bacana. Quer bola. complementar pra gente encerrar? Não. Apenas ratificar o que foi dito aqui, afinal de contas foi muito bem dito, né? É, isso aí. mesmo. Gente, que infelizmente, né, aqui quase 2 horas, ali o relógio tá ali gritando pra ele chegou ao fim, né, desse episódio, mas assim, que tanto de informação, né? Acho que esse Não, foi um a gente episódio ficaria aqui mais mais Ficaria tempo. mais. mais Acho que todo assim... podcast a gente termina assim. Poderia ficar mais aí umas 3 horas pelo Não é? menos. Mas eu falo assim, falar desse tema, né, que a gente falou desde isso, é tão pesado, foi muito leve. Muito leve. E muita coisa que a gente falou aqui, ó, são coisas que podem salvar profissionais, né? Com de certeza, várias dicas emboscadas. pequenas que as pessoas não sabem e que deveriam saber. Exatamente. E que muda todo o caminho, Muda. né? Muda do início até o final, né? Pra pessoa crescer aí. Então, assim, eu queria agradecer mesmo, né? Mais essa parceria, né? Que é estar aqui conosco. Vocês já nos assessoram, né? A nossa construtora. Mas o Momento Engenharia foi algo que a gente criou recentemente, né? O 5º episódio. Mas é o nosso coração hoje, né? Eu já falei aqui uma vez, igual você falou, eu também já profetizei nessa mesa, que ele já é, porque a gente já fala no presente, o maior podcast do Brasil de engenharia. Com certeza. Que vai trazer esses conteúdos, assim, mais inéditos, justamente porque lá atrás eu não tive ninguém pra me mostrar um momento em engenharia. Nem me mostrar. Falar, existe esse canal? Vai lá e assiste os vídeos. Pra você conseguir ter um básico. Não, nem isso eu tive. Eu tive que quebrar muita cara. Então, hoje, eu tive pessoas, né, muito específicas. Eu tive 2 mentores que eu sempre falo deles. Que é até a tia do Caio, ela chama Terezinha. Ela sempre assiste meus podcasts. Sou fã número 1 dela. Ela me ajudou demais na minha carreira. Tu conhece ela, né? E o doutor Gestão, que é o Ronaldo Veloso, que foi um dos meus primeiros mentores. Ele foi aquele cara que falou assim, vai lá, minha filha, abre o CNPJ, você tem potencial. Eu falava assim, mas eu não sei fazer. Mas você estudou, você é engenheiro, você sabe sim, você vai aprender. Ele que quase que me chutou, você vai lá, abre a sua empresa, vamos dizer assim. Todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa de um mentor, olha, muito importante. Então, foram esses 2 mentores em fases diferentes da minha vida, foram esses. Mas, eu não tive isso, sabe? Então, o Momento Engenharia, ele traz mastigado um tanto de coisa, né? Então, para as pessoas que estão, inclusive, aí na live vendo, né? Aproveitem disso, sabe? Que tem esses conteúdos, não só o meu, outras pessoas, você também sempre tá postando lá no seu Instagram, inclusive, fala aí seu arroba pro pessoal seguir. Almeida Carvalho ADV. Tem outra rede social ou é Instagram? Só o Instagram mesmo. Tá, e pra quem tá assistindo a gente também pelo YouTube, né, depois quando esse vídeo for disponibilizado, né, Coimbra Enge Construções é o nosso canal, tanto do YouTube quanto do Instagram. Já aproveita e segue a gente lá, né, pra não perder, que fazer são dicas, pílulas jurídicas, pílulas de engenharia que fazem a pessoa seguir um caminho diferente, que é o que a gente não teve lá no início. Busca um mentor, né, além de tudo que a gente falou, busca um mentor e busca essas pessoas de referência, né, doutora Carla aqui, ó, pra quem tá em BH, nós somos todos aqui de Belo Horizonte, todo mundo mineiro. Mas atendemos em todo o Brasil, que hoje em dia isso é permitido, assim, vamos dizer, depois da pandemia isso ficou mais fácil. Isso, mas eu faço são referência, né, pessoas assim, que somos referência pra gente, não só como profissional, como pessoas, né. Então, pra encerrar mesmo, nós vamos ficar aqui até muitas horas. Muito obrigada, doutor Arnaldo, doutora Carla, né, doutora aqui, mas a gente é tão pessoal que até é difícil chamar de doutor, tanto que a gente gosta. Vamos dizer assim, a gente tem um apreço muito grande por vocês, né, são pessoas muito competentes e são pessoas muito boas. A gente falou tanto isso aqui agora, né, de honestidade, pessoas boas. Eu mesmo já tomei, vamos dizer assim, catracada da doutora Carla aqui, não no mau sentido, né, mas assim, como se fosse um puxão de orelha, faz isso, faz aquilo. Ou seja, não é porque a gente é amiga que ela deixou de me ensinar o que era verdadeiro, e isso é o que a gente deve prezar, né, igual aquela questão do amigo, né, que fica passando a mãozinha aqui, aquele que te fala a verdade. Sim. Então a doutora Carla sempre muito profissional, eu estava errada e ela falou, você está errada. Então isso pra mim é um bom profissional. Às vezes vai acontecendo na caminhada, né, de você
ter, igual a gente tem, de ser amigo. Mas Sim. você não deixa de... Você não passa a mão na minha cabeça, né? Se tiver que falar, fala. Nós que agradecemos aí A oportunidade, né? O convite, foi uma experiência muito boa. Espero ter agradecido aí o conhecimento das pessoas que nos assistiram, Com certeza, né? até o nosso. Aprendi um monte de bom. coisa aqui Com hoje. certeza. Fico feliz. Podcast consultoria pra nós aqui também. Estamos sempre à disposição para auxiliar do melhor modo possível, que nossa tarefa é justamente indicar o correto. Eu costumo até falar, não existe o meio certo, o meio errado. Não existe. Existe o correto e o errado. Sim ou não? Tá na Bíblia isso. Então, a gente tenta, vamos dizer assim, vamos orientar a seguir o caminho correto. Exatamente. Quer complementar aí? Não, só agradecer aos dois mesmo, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito legal. Tenho certeza que a gente faria aqui mais um bom fácil. tempo de conteúdo Sim. de valor, né, e não só uma conversa perdida. Somente agradecer mesmo. Nós que agradecemos, de fato, aí a oportunidade. Estaremos aí sempre à disposição. É um prazer Vai vir no atuar com próximo essas episódio. pessoas. Com Em outro certeza. contexto, pra falar de segurança do trabalho. Não é? Isso é interessante. A gente só tá começando. Daqui a pouco nós somos 300 episódios aí. A gente já vai ter participado de outros, né? Com certeza. Então é isso, gente. Nós vamos encerrar aqui agora, né? Mais uma vez, muito obrigada, Tato Arnaldo, doutora Carla, Caio, por esse Momento Engenharia, nosso 5º episódio. Para vocês que nos assistem, não percam o próximo, né? Já aproveita para se inscrever, ativar lá o sininho para receber todas as notificações. E o nosso próximo episódio vai ser Xará da Carla também. Vem outra Carla por aí e, coincidentemente, advogada também. Mas ela não vai falar de jurídico. Ela vai falar de algo importantíssimo. Essa eu já vou dar o spoiler completo para vocês não deixarem de perder, que é o temido imposto de obra. Esse daí é o que todo mundo teme, INSS. É um assunto assim que gera muita polêmica, quase ninguém conhece. Chega lá no final da aula, toma aquela paulada para pagar. Então nós vamos trazer uma das pioneiras no Brasil, doutora Carla. Ela é a pioneira no Brasil quando essa lei saiu e hoje ela é uma referência, ela tem o curso dela, né, na internet. Ela vai vir aqui pra gente no Momento de Engenharia, no 6º episódio, para trazer tudo sobre imposto de obra. Então não percam. Então é isso, gente. Aí, muito gente. obrigada. É isso, gente. Vamos Obrigado. encerrar mais esse episódio. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.